A curta eu não sei, mas o dente ficou maravilhoso. Sorriso Colgate. E Eu vou nem ter tá que fazer um desse patrocinado, hein? aí. Não patrocinou, não? Não patrocinou, menina. Então não fala o nome. Não pode. Fala um Se ele quiser, no próximo produto. episódio, ele... Mas o meu dentista patrocinou, então eu posso falar o nome dele. O Diego Botelho. Diego? Diego Botelho, maravilhoso. Ó, ele Diego que fez. Botelho. Olha os nossos sorrisos aqui, ó. De todo mundo. Se você quiser Ó, que é uma coisa mais amarela aqui, ó. Que fazer uma jaqueta aí pra nós. Além de tudo, com os dentinhos separados, olha só. Quiser fazer uma jaqueta pra galera aí, na faixa. Jaqueta. Não, na faixa não, eu já me contento com um descontinho. Porque o cara tem bom. que pôr comida na mesa dele também, né? O cara tem que pôr comida na mesa dele, por favor, Sim, né? De mas pobre vai ter- pedindo coisa pra ele já basta eu, né? Mas vai ter tanta visualização nesse episódio, né? Nossa, que vai subir visualização! O quê? A Maravilha. Austrália, Nova Zelândia, o Canadá Zelândia. e o Brasil. Todos É, inteiro babado. agora, só ouvindo a gente. Tá todo mundo aqui na sua ZYZ865 AM. Essa é a abertura do programa de vocês? Parece que é. Essa bosta. Não gostou? Não gostou, não? Sejam bem-vindos, todo mundo aqui, ó. Este é o podcast. Mais ou menos Boa. Melhor Não, já. com nós não é assim, não. A gente vai fazendo do jeito que vai dando e não vai gostando, vai se fudendo, que nós não tá nem aí, não. isso. Se fudendo, a gente vai bastante mesmo. Ai, seria bom se eu estivesse me fudendo, viu? Ou Mas nem isso. Não, dá uma pausa aí. pra Essa vai ser a abertura do programa. essa vai ser assim. Começamos! Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuça. Quem é falar. essa pessoa que está com a gente? Temos um convidado, uma convidada especial. Quem é essa pessoa? Temos hoje aqui com muito orgulho, muita satisfação no nosso coração, Mercedes Vulcão, Falando Oi. direto da França. conhecido também para os íntimos como Pedro apenas. O Exatamente. Pedrinho. O Pedro. Hoje, inclusive, eu tô aqui a paisana, né? Tô de Pedro hoje. Muita gente quer fazer cocô na casa do Pedrinho? Olha, cocô eu não sei, mas fazer merda na minha vida o povo faz bastante. Eu não podia deixar essa passar, me desculpa. Que filho da puta. Tudo bem. Tem coisas guardadas pra você também, Felipe Eu Mota. imagino que sim, eu sei. A recíproca é pancada. Bom, esse daqui não é um podcast comum. Ah, não? Não é. Não. Inclusive, quem faz a entrevista aqui hoje é você. Você não conhece o Caio. Olha. Faz uma pergunta pra ele. Oi, Caio, muito prazer. Não ouvi sua Olá. voz ainda. Como que é Tudo sua bem? voz? Minha voz é mais ou menos assim. A voz dele é sexy. Ah, é uma voz um pouco gripada também. É, mais ou menos. É alergia. Vira e mexe, Alergia ele demais. assou o nariz no meio da live. É. Ele tá gripado todo episódio, pra gente é normal. Pois é, Entendi. mas é por isso. É alergia. Aqui embaixo da onde eu tô, assim, tem bem onde essa casa tem uma árvore que só tem na Nova Zelândia e tem um pólen desgraçado que tapa o meu nariz. Fazer o quê? Entendi. Mas ele tem essa voz bonita, ele é de escorpião. Não está disponível no mercado. Ele é casado, não mexe que ele é casado. Porém, Acabaram com as minhas perguntas. Pois é. se você quiser contratar ele pra fazer um joguinho, ele tá disponível. Olha, você faz joguinho, então. Entra lá, arroba Caio OnlyFans, pode entrar lá. Jogos do Caio. Que tipo de jogos você faz? Vamos dizer Sedução. que por enquanto nenhum. Ele faz o jogo do Caio Pinto. Jogo que Nossa. ninguém quer. Jogo que Excelente ninguém jogo. quer fazer parte. Como A não? quinta Entendi. série tá aqui presente entre a gente. Como? Então para de fazer joguinho comigo, hein, Caio? Vamos Tá bom. conversar direito. Tudo bem. Se esses dois deixarem, né? A gente vai deixar. É só pra descontrair aqui o comecinho. Inclusive, amigos. Caio, se você quiser fazer a sua primeira perguntinha, Se eu for fazer a primeira pergunta, eu vou fugir de
perguntar quem é o Pedro, porque eu acho que a gente vai chegar nisso eventualmente. A gente não tem uma ordem definida, nenhuma Não. meta. Quando a gente bater a meta, a gente dobra. Gosto. Certo. Então, já que vocês tocaram no negócio do episódio que a gente falou a respeito de envelhecer, conta pra gente um pouco como era a sua vida enquanto você estava passando por fases, criança, infância, adolescência e tal, comparado com agora. Porque um tema recorrente aqui para nós, eu falei isso algumas vezes já, não lembro se vocês concordaram ou não, mas eu sempre falei que ser adulto é muito melhor do que ser criança. Eu também acho. Sem sombra de dúvidas, eu concordo. A parte das responsabilidades, só que é um pouco chata, né? Que às vezes as coisas estão acontecendo, você tem que resolver e, assim, é você que tem que resolver, né? Mas a parte dos traumas é muito melhor na vida adulta do que quando você é criança. É. Ó, A a parte de ser criança é muito difícil quando você tem um primo que é muito pau no cu. E esse primo é um pouco mais velho que você. É difícil, assim, que você vai altos traumas na cabeça, assim. Meu irmão é foda, gente. Meu irmão é foda. Eu tava esperando por essa. Meu irmão é complicado mesmo, viu? Olha. Tento conversar com ele até hoje, ele é difícil mesmo. Se livrou dessa, hein? É O foda que ele tá, essa... o que ele tá falando é assim, eu vou ter que dizer isso, né? Esse rapazinho aí, ele é meu primo. Ah, E ele é um pouco mais novo, 4, 5 anos, por aí, né? Por aí. porque se ele fosse irmão, primo só do seu irmão, ia ser meio complicado, né? E aí, eu tenho um primo, que é irmão dele, no caso, que é mais ou menos da mesma idade. E a gente conviveu muito durante a infância. E parte da nossa infância foi reservada para zoar com a cara desse rapazinho que tá aí agora. Atormentar minha vida. Mas atormentar muito, mas não é atormentar pouco, atormentar muito. Tinha vezes que a gente só parava quando ele começava a chorar. Ele dizia pra gente parar, a gente falava assim, a gente para, mas você tem que chorar. Nossa. Aí ele, eu não quero chorar. Eu falei, então a gente não vai parar. Aí a gente só parava quando ele chorava. Às vezes, Olha só. a gente ensinou ele a atuar, aí já, olha só, não tinha pensado nisso ainda. Olha só. É. Não, inclusive, hoje em dia eu nem sei chorar. Por causa disso, eu gastei tudo na infância. Ai, eu sou um filho da puta. Tá vendo? Aí a pessoa cresce, vira drag queen. Ah, não põe isso na Entendeu? minha conta não, vai tomar no seu cu. Isso aí você quis, isso é uma escolha sua. Assume seus B.O. aí, ô seu filho da puta. Não fala assim da sua tia. É verdade, vai ser da hora. Então fala pra gente aí, como foi o Pedrinho criança, Pedrinho adolescente? Faz um resumidão. O Pedrinho, Pedro, Pedrão. Olha, o Pedrinho. Olha, o Pedrinho adolescente, o Pedrinho criança era uma criança muito fora do comum, né? Assim, digamos. Eu não era muito. Eu não fazia muito coisa que as crianças faziam, assim, sabe? Eu era meio. Eu ficava andando com essas crianças mais velhas, aí eu acabava ficando um pouco menos criança às vezes. Quando eu virei adolescente, assim, eu comecei a fazer teatro. Se bem que 11 anos considera infância ou adolescência? Acho que já é ainda infância, né? Meio fim de Pré-adolescência. Tá na transição. Na fase de transição. Comecei a fazer teatro ali aos 11 anos de idade, e desde então não parei mais. E foi ali que conheci muita gente legal, muita gente massa envolvida com teatro e com arte, com cultura lá na minha cidade. Inclusive eu lembro desde de pequeno de assistir espetáculos onde às vezes tinha meu primo, às vezes tinha este Felipe Mota. Já vi muitos espetáculos dessas pessoas lá na minha cidade. Mas tudo começou muito nesse lugar de experimentação, de brincadeira, de entendimento e tudo mais. E conforme as coisas foram passando, o tempo foi passando, eu fui entendendo que era isso que eu queria fazer da minha vida mesmo, assim, fui vendo que era uma... Houve uma ruptura nesse período do tipo, eu faço teatro na escola e eu quero ser um profissional do teatro, ou isso foi transitando naturalmente que você nem percebeu? Eu acho que isso foi meio que naturalmente, assim, porque aconteceu uma coisa, é muito doido isso, porque eu com 11 anos de idade, obviamente, não tinha essa consciência. A primeira vez que eu vi um espetáculo na vida, isso foi em 1999, fui assistir um espetáculo, um amigo meu me levou para assistir os espetáculos do Festevi, que ele ficava falando para mim que eu tinha que ver. Nessa época ainda eram os astecas e os maias, né? Tipo isso.
Bagulho é louco. E você já tinha uns 50 anos naquela época. E eu já era asteca, já. Já era asteca. Você era bisteca. Aí nessa época, ele me levou para assistir esses espetáculos. Não, porque você tem que ver teatro, tem que assistir essas coisas, sua cara. E eu, tá bom, vai, um dia eu fui. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, eu tive um encontro, eu tive um negócio assim, que eu falei, caralho, eu preciso fazer isso. Tipo, eu tenho que fazer isso. Isso é um negócio que eu tenho que fazer da minha vida. Eu quero estar ali em cima. Então, assim, pensando retroativamente, a mesma sensação que eu tinha naquela época, de ver aquilo, de falar, não, eu preciso, é isso que eu quero fazer da minha vida, cada vez que eu subo no palco, eu tenho essa sensação de que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? De que eu tô fazendo o que eu quero fazer. É meio difícil saber dizer esse negócio da ruptura, essa divisão de águas, porque as coisas foram acontecendo, né? Num determinado momento, eu descobri que existia uma faculdade de artes cênicas, porque eu não sabia que existia. Eu achava que tinha, sei lá, eu achava que eu ia fazer biologia ou alguma coisa assim. E aí eu descobri, porque a minha irmã um dia chegou para mim e falou, tipo, tem uma faculdade de artes cênicas, não sei o que lá. Aí comecei a olhar, ir atrás, olhar, e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E foi meio que natural, eu fui decidindo e fui fazendo, assim. Então não teve um momento divisor de água, sabe? Já se arrependeu em algum momento? Teve um momento, mas que, inclusive, eu cheguei a me afastar um pouco. Isso eu já estava aqui em São Paulo, foi em 2015. Eu já estava insatisfeito com a forma como eu estava levando as coisas, né, os trabalhos que eu tinha e tudo mais, eu estava bem insatisfeito. E aí eu falei assim, aí eu fiz um trampo muito legal, que eu ganhei uma grana boa, mas eu estava era legal por esse sentido, pelo sentido do trampo, eu não estava muito feliz com o trampo em si. Aí eu peguei essa grana, eu tinha uma amiga minha que já tinha um ano antes mudado para os Estados Unidos, e aí eu peguei essa grana que eu tinha guardado e falei, eu vou passar um tempo fora, eu vou fazer outras coisas, vou tentar outras coisas na vida. E foi esse período que eu fui morar em Nova York, com a cara e com a coragem, assim, na louca, assim. Fui, passei 6 meses lá, menos até 5, passei 5 meses lá. Nesse período eu entendi que, tipo assim, eu não conseguia ficar longe do teatro. Esse período em Nova York, você ainda não trabalhava como drag? Não, ainda não. Ainda não, tá. Foi a partir do momento que eu voltei dali, que apareceu um workshop de drag no final de 2015, lá no Sesc Consolação, e eu fiquei sabendo, eu me inscrevi, fiz esse workshop e falei, tá, é isso que eu preciso fazer nesse momento. E aí, isso juntou com essa insatisfação que eu tinha com o teatro, e aí eu entendi o porquê que eu estava insatisfeito, porque tinha algo mais que eu estava querendo desenvolver e que não era exatamente o caminho que eu estava levando, que tinha a ver mais com arte drag. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Você tá com 34 anos hoje? 35. 35. 23, a gente já discutiu isso. Você começou teatro com 11? 11. Então, dá 24 anos de carreira. 24. Olha que sugestivo. E, assim, que eu me lembre, você não teve outro trabalho, assim, você teve algum emprego normal, assim, tipo, comum? Atendente. Essa pergunta é muito boa. Já foi normal algum dia, senhor? Você já teve algum emprego na vida? Você já fez arte? As Ou você pessoas só perguntam ficou pra mim nessas também. baguncinhas aí que você faz? As pessoas perguntam pra mim também. Você toca, mas você trabalha com o quê? Você é músico, mas você trabalha com o quê? Olha, que eu postei no Instagram, nada. Mas eu já trabalhei com muitas coisas nessa vida. Mas tudo relacionado à arte. Não só. Tá. Eu já trabalhei como atendente de shopping, de loja Tá. de roupa. Eu já fui Nem nunca. secretário de escola particular de amigo meu. Secretário e administração também, né? Secretaria de administração. Já fiz... nesse período que eu estava em Nova York, eu já fui garçom. Eu já trabalhei cuidando de cachorro de madame. Recentemente, aqui em São Paulo, em 2019, eu fui garçom também no Cabaré da Cecília, além de performar lá também como drag. Já fui atendente de barbearia de um amigo meu. O mais recente, durante a pandemia, eu comecei a trabalhar como tradutor inglês-português. Legal. Porque eu conseguia fazer isso online, em casa, né? Então, eu fazia freela de tradução. Faz um tempinho que eu não faço.
faz um tempinho que eu não faço, mas acabei de pegar um job de tradução agora, assim, nesse momento, para complementar a renda. Então, Mas quando que Acho que isso já você ilustra um pouco do drama do adulto, não é mesmo? ilustra bastante? o drama do adulto e o drama do adulto artista. Tem um pequeno Porque, assim, detalhe aí. a parte que a gente posta no Instagram é a parte bonita, né? A parte que vale a pena, que você quer mostrar e tudo mais. Você tem que ralar muito o cu para pagar a conta sendo artista. Muito. Mas você lembra quando foi exatamente que você ficou vivendo só do teatro e da arte e da drag, mais ou menos? Quando foi isso? Putz, é intermitente. É intermitente porque tem momentos em que isso acontece, tem momentos, por exemplo, no princípio que eu mudei para São Paulo, isso foi em 2011, eu vivi de teatro dali até 2015, por exemplo, Tá. antes de ir para Nova York. Só que passei muito perrengue, mas rolou. Agora, nesse período que eu trabalhei no Cabaret Cecília em 2019, foi um período que, tipo assim, eu tava muito mal, muito pouco trabalho, assim, tava bem difícil. Então, nesse período também, eu acabei trabalhando como garçom, fazendo outras coisas e tudo mais. Durante a pandemia, por exemplo, precisei trabalhar como tradutor, porque pandemia, né, a primeira coisa que parou foi arte e a última coisa que voltou foi arte. Não, Então, essas eu coisas... eu perguntei isso justamente porque eu acho muito foda pessoas como você, eu tento fazer isso, né? O Henrique tentou um tempo também, tentar viver disso, tentar colocar isso como primeiro plano, que é o seu sonho, é o seu amor, é aquilo que você gosta pra caralho de fazer, né? E colocar a cara pra bater mesmo e subir as montanhas que tem que subir, entendeu? Então eu acho isso muito foda, cara. Eu conheço poucas pessoas do ramo da arte, seja teatro, música, o que for, que consegue viver só disso. São pouquíssimas, assim. Se eu contar no dedo, sei lá, dá umas 5, 6 que eu conheço. O resto dos artistas que eu conheço tem que ter outro trabalho para complementar, porque não consegue. Foi justamente por isso que eu perguntei. O lance é ter estratégias. Porque uma vez conversando com uma pessoa que entende bastante dessa coisa financeira, corporativa, etc, 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 que ele falava para mim o seguinte: no mundo de hoje, quem tem uma fonte de renda só acaba se ferrando em algum momento, porque Você fica à mercê dos altos e baixos daquela atividade. Mesmo que você tenha carteira assinada, se você for demitido, você se ferrou. Você se fudeu. Você se ferrou e já era. Então, tipo, meio que hoje em dia não dá mais para ter essa realidade que era, sei lá, dos anos 50, que as pessoas tinham um emprego, uma coisa, lá. Não existe mais isso nessa realidade, né? A gente precisa ter estratégias. A minha estratégia, meu foco de vida é o teatro, é a arte, é a drag, e sempre que eu posso eu tô fazendo isso e eu tô focando nisso. Mas a partir do momento que eu percebo que a onda começa a baixar assim, ó, eu já tô engatilhando outras coisas e fazendo outras coisas aqui e ali. A gente estabeleceu em outros episódios que eu acho que a estatística mundial, uma pessoa normal de circunstâncias normal durante a vida, hoje em dia, muda de carreira pelo menos 3 vezes. É uma estatística mundial isso. E às vezes essa carreira não é que vai ser a longo prazo, né? Pode ser por períodos curtos e tal, mas se encaixa exatamente com o que você disse, que é um excelente conselho, para falar a verdade, que essa pessoa que você conheceu te deu, porque quanto mais habilidades você tiver que você consegue monetizar, mais autossuficiente você vai conseguir ser, né? Total. Bianca Diniz, buonasera, Bianca. Buonasera, Catuxa. Bom, voltando para a pauta, então, pra gente não desviar muito, vamos entrar no mundo drag. Conta pra gente, então, aí, como que foi a sua entrada no mundo drag? Não, eu quero saber de antes. Eu quero saber como você via as drags antes de ser drag. Porque eu imagino que você tinha uma opinião e agora tem outra. Quando a gente era criança, a gente via algumas drags. Isabelita dos Patins. Isso. As transformistas que apareciam no Silvio Santos, né? Isso. E a gente via essas figuras e tinha uma opinião delas. Eu não conhecia nenhuma desses artistas fora do personagem. A própria Vovó Mafalda, por exemplo, acho que talvez dê para categorizar dessa mesma forma. Como que você via elas antes? Como você passou a ver elas depois de entrar no mundo drag? E como que você vê elas hoje? Como a cultura drag
estende a arte, ela passa da história, ela passa a fazer parte da nossa infância, com a Vovó Mafalda, por exemplo. E aí, quando você vira adulto, você vê um show de uma drag, você conhece gente que faz. Como entender um pouco de como você via e como você vê agora essa cultura drag? Eu via antes como coisa do demônio. E E ainda é um pouco. Porque depois que eu comecei a fazer, eu vi que é mesmo. Não, eu adorava, eu morria de vontade de fazer. A primeira vez que eu vi um show drag na vida, eu fiz 18, e aí eu podia começar a frequentar boates, e aí um amigo meu chamado Mufu me levou numa boate em Campinas, saudoso Mufu, um beijo, Mufu. Beijo, Mufu. Me levou para ver um show de drag lá na Don't Stop. E aí, o primeiro show de drag que eu vi na vida foi da Léo Aquila. Era um show fantástico, fenomenal, incrível. A hora que eu vi aquilo também, falei, gente, que incrível esse negócio. Quero muito fazer esse negócio. Só que aí eu não... Aí eu parava, aí eu pensava, eu acho que não é pra mim isso aí, porque eu teria que ser uma pessoa que frequenta a boate, que tá sempre em boate, que vive na noite, etc. Não era meu perfil, assim. Ainda hoje eu tenho um pouco de preguiça na noite, assim. E aí eu deixei isso aí de lado um pouco, eu tava já fazendo artes cênicas na Unicamp, né? Pera um pouquinho. Como é que é ter preguiça da noite e trabalhar na noite? É ambíguo isso, né, não? Eu posso entrar nesse assunto daqui a pouco? Claro. Não é muito ambíguo não, cara. Não é. Trabalho é trabalho, cara. Não interessa. Uma coisa... seguindo. Tá, não, já que entramos nisso... Aqui a gente faz parênteses mesmo, a gente não liga. Eu cada vez menos, hoje em dia, tô querendo estar na noite. A drag, ela tá relacionada à noite, porque historicamente a drag tem uma história marginal, que é a margem da sociedade, que aonde couberam essas figuras durante muito tempo foi nesses ambientes, nesses lugares, e geralmente voltados para LGBT, geralmente nesses lugares. Acontece que a drag não se resume a isso. A drag é uma arte completa, como qualquer outra, e ela pode estar em qualquer lugar. Haja visto Pablo Vittar. Pablo Vittar tá onde ela quiser. Ela não tá na boate. A Pablo furou a bolha e ela tá na casa da família brasileira. Goste você ou não. Goste você ou não, exatamente. Eu tô cada vez menos querendo colocar a minha drag dentro desse contexto. Porque, na minha opinião, é um contexto que não gera muito crescimento profissional. Paga pouco, exige muito, é cansativo e... Degradante, talvez? Não, degradante não chega a ser. Degradante... Não, tô falando degradante para a saúde. Depende. Depende do quanto você cuida da sua saúde também, né? Eu já sou uma pessoa... E olha que eu sou uma pessoa noturna. Eu gosto de dormir tarde, acordar tarde e tudo mais. Então, pra mim, essa parte de, tipo assim, por exemplo, fazer show em boate, pra mim, eu não fico mal no dia seguinte porque dormi tarde, etc e tal. Pra mim é tranquilo. Mas tem pessoas... Eu conheço drags que falam que são diurnas. E aí sofrem um pouco com isso, assim. Agora, onde que eu tava mesmo, antes de falar, de fazer abrir esse parênteses? Que você viu a Léo Aquila e pensou que talvez fosse para você, mas você tinha que estar mais no ambiente noturno. Isso. E aí tem uma outra questão que surge junto com isso. Além de eu achar que aquilo não era para mim por eu não ser frequentador da noite, eu achava que, como eu fazia artes cênicas, eu estava muito focado no teatro, em ser ator. Raras, assim, algumas vezes eu tentei propor coisas dentro do curso, estudos e cenas e coisas assim, que eu fizesse personagens femininos, mas geralmente eu era veementemente reprimido, rechaçado, do tipo, não faça isso, é uma caricatura, pipipi, popopó. Então, o tempo inteiro do tipo assim, não, isso é uma coisa menor, não faça isso, não faça isso. Isso é um assunto bom, que eu também queria depois perguntar se dentro do curso tinha esse tipo de preconceito lá, com drag ou coisas assim. Com drag não especificamente, mas a ideia de um homem fazer um personagem feminino, por exemplo,
E isso era uma questão, porque a nossa turma tinha 25 pessoas, 7 eram homens, o resto era mulher. E quando você pega espetáculos e dramaturgias, né, qualquer período, a maior parte dos espetáculos, a maior parte dos personagens são homens. É muito difícil você pegar espetáculos com maioria de personagens femininas. Então já não tem personagem. Aí vai um homem querer fazer personagem feminina e querer propor outras coisas. Então tinha essa questão também. Mas tinha também essa questão de falta de entendimento, de nem sequer considerar a drag como uma possibilidade, né? Lembrando que, pô, né, nesse período eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Então, tipo assim, dentro de um contexto interiorano, sem ter essa cabeça sei lá, a gente não tinha, não existe essa cultura drag, não existia isso na nossa cidade. Como é que você vai saber que isso existe? Se você não fosse uma cidade maior, ver isso. Isso mudou, que agora você é amigo do mas tá ligado. Conheci ele por conta do Queen Stars Brasil. Conheceu não, é amicíssimo, frequenta a casa e tudo mais. Não sou amicíssimo, somos amigos, conhecidos. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Tá aí uma ponte pra Ela é famosa. Ela é famosa. Eu queria mais uma questão agora, relacionada um pouco a isso também. Não sei se você terminou de... Não sei, fui interrompida. Acontece. O Henrique é um mestre em fazer isso. Bom, aí eu tinha essa questão com a drag, de não achar que era pra mim e tudo mais. Fui deixando isso na gaveta. Até um determinado momento em que teve uma festa lá na minha cidade, né, da Letícia Tudor, que também o Mufu foi comigo, e o tema da festa era cabaré. Aí eu falei, vou como dona do cabaré. E me montei pela primeira vez, arrumei umas roupas, uma peruquinha safada, passei um lápis no olho assim, ó, falei, tô montada. E fui. E foi ali que surgiu o nome da Mercedes Vulcão pela primeira vez. Porque eu tenho essa coisa que eu gostava muito dos filmes do Almodóvar. Então, sempre gostei dos filmes dele, achava muito legal esse universo, queria ser um personagem de Almodóvar, assim. E aí, esse nome da Mercedes surgiu meio que nisso, assim, tipo, e se eu fosse um personagem de Almodóvar, como que seria meu nome? Mercedes, com Z no final, pra ter essa dramaticidade e tal. Tive essa experiência ali naquele momento, depois, alguns anos depois, quando eu estava morando em Recife com um projeto que eu estava fazendo, eu fui na parada LGBT de Recife e fui montada assim, também, precário, porque eu não sabia me montar ainda. Foi em 2015, depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu fiz parte desse curso, aí fiz esse workshop, no qual eu tive esse primeiro contato com as questões da arte drag, assim, maquiagem, figurino, salto, peruca, etc e tal. Bem assim, um workshop de 4 dias, uma coisa rápida, básica, assim. E foi ali que eu olhei e falei, não, eu vou parar. Eu já sabia que eu queria fazer drag, eu já tinha vontade, já tinha escrito projeto para edital, tentando dentro dessa temática de drag, e não tinha conseguido nada. Então eu sabia que eu queria fazer isso. Só me faltava um pontapé inicial. E foi ali que eu dei esse pontapé. Que aí eu falei, tá, agora o bichinho me picou, assim. Falei, vou fazer. A galera da comunidade, nessa época que você estava descobrindo o seu personagem e como seria e tal, eles eram do tipo assim, que incentivavam, tipo, te dava dicas e tal, não sei o que lá, ou eles falavam, poxa, você não sabe nem se montar, por que você não vai aprender como fazer direito e tudo mais? Não, as pessoas, raramente você encontra uma pessoa grosseira desse jeito. Não, as pessoas, porque existe essa cultura do shade dentro do mundo gay especificamente, mas essa cultura, ela acontece do mais... quê? Desculpa? Do shade. Tipo de ser... Traduzindo para hétero. Shade é uma expressão... Shade é uma expressão... Telecurso segundo grau agora. Telecurso 2000 para você que é heterossexual, hein? Vamos lá. Shade é uma expressão em inglês que é tipo uma tiração de sarro, uma ofensa. É uma forma de você... menosprezar. É uma forma de você... Você pega uma característica da pessoa e zoa com a cara dela.
E, por exemplo, se a maquiagem dela é feia, você vai arrumar um jeito de zoar e de falar isso e tudo mais. Só que assim, qual que é a barreira entre isso e a ofensa? É a intimidade que você tem com a pessoa. Se você conhece a pessoa, se vocês têm intimidade, existe espaço para você brincar e zoar e tirar sarro. Se você não tem intimidade nenhuma com a pessoa você não vai chegar pra uma pessoa que você não conhece e falar, ai, que maquiagem horrorosa. Vai, se você for ok. um grosso pau no cu. Um grosso vai ser que você tomar um soco na cara também. Também. Mas assim, tipo, então, e óbvio, quando você tá no começo, as pessoas sabem que você tá no começo. Tipo, Certo. Então. Mais inclusivo, então. Bem mais inclusivo, assim. Legal. O babado é que depois você vai fazendo mais tempo, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e tal. Aí as pessoas vão ficando um pouquinho mais exigentes. Se você propõe alguma coisa muito fora do que você tá acostumado, aí sim, aí elas, às vezes, vêm os seguidores e falam, ai, olha, não sei, não achei que combinou com você. Olha, mas é só uma dica construtiva. Ai, gostava mais quando você não falava de política. Essas coisas. Otário. Por isso que eu sempre falo, porque se já não gosta, já não me segue desde o início. É inevitável que conforme você vai seguindo uma carreira, seja nesse mundo drag ou seja qualquer outra coisa, você vai adquirindo, né, subindo na escada, um degrau de cada vez, e aí a pressão vai aumentando, porque é o seu business, né? A sua imagem é o seu. É muito Fica mais interessante isso. exposto também, né? Exato. Exatamente, mas ao mesmo tempo também vou falar que eu particularmente, eu dou uma cagada pra isso, assim. Se eu tô com vontade de fazer... Cara, porque pra mim, a única coisa que justifica pra mim fazer a Mercedes é o fato de eu gostar de fazer a Mercedes. Tipo assim, é um negócio que eu criei, é meu, eu que faço, só eu sei fazer a Mercedes, não existe outra pessoa fazendo a Mercedes. O que eu quiser criar pra ela vem da minha cabeça. Então, assim, se as outras pessoas quiserem que eu faça outra coisa, tipo, então, um beijo, faça você então. Bota uma peruca na cabeça e faz. Porque o que me leva a fazer a Mercedes é justamente a liberdade artística que eu tenho. Eu já não ganho dinheiro direito com isso. Já gasto mais do que ganho, porque a drag, gente, não se iludam. A drag é um gasto. É tipo assim, eu praticamente sustento outra pessoa, que se chama Mercedes Vulcão. Você vai ver meu guarda-roupa, metade do meu guarda-roupa a metade menor é o Pedro, a metade maior é a Mercedes. Então, é foda. Então, se eu não tiver tesão fazendo isso, se eu não tiver gostando de fazer o que eu tô fazendo, pra mim não tem por que fazer, né? Faz sentido. Certíssimo. Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuça. E como tá o cenário drag hoje em São Paulo? Então, eu queria Olha, o cenário hoje é uma parede, a louca. Diga, o que você Eu queria falar? fazer uma pergunta antes de você entrar no cenário, porque até a gente vai depois conversar. O Henrique vai falar um pouco do cenário aí no Canadá, o Caio da Nova Zelândia, você fala aqui do cenário do Brasil. Mas antes de entrar nesse cenário, eu queria saber um pouco sobre a parte de sexualidade dentro do universo drag. Você acha que eu sou gay? Não, tenho certeza. Eu queria que você falasse um pouco como foi isso, como foi você se identificar, assumir, né, família, essa parada toda, e dentro do mundo ali, como isso funciona. Você diz em relação a me assumir gay pra minha família ou de falar a respeito de fazer drag pra minha família? Tudo. Como foi lá atrás, como foi isso, você assumir, aí depois você se tornou drag, como foi esse impacto pra eles também. Depois a gente vai aprofundando mais o assunto aí. Teve um impacto? Então, a minha família é uma família um pouco fora da curva, como o Henrique bem sabe. Felizmente, eu tenho pais que foram fundadores do PT na minha cidade. Então, desde os anos 80, eles são, digamos assim, militantes de esquerda. Muito embora o meu pai tenha reproduzido muitas posturas machistas ao longo da vida, porque eu acho que tem coisa que independe de direita ou esquerda, que acho Patriarcado, bosta, né? O patriarcado é uma bosta, tá aí, né? Não é à toa que existe esquerdo macho. Para além disso, é uma família com uma cabeça muito boa. São pessoas que estudaram, pessoas inteligentes e pessoas com uma cabeça aberta. Eu considero tanto meu pai quanto minha mãe duas pessoas bastante inteligentes. Assim, tanto a questão da sexualidade quanto a questão drag, assim, tranquilo, nunca ouvi um A. Se
tiveram vontade de falar alguma coisa guardada pra eles, mas eu acho que não tiveram vontade de falar mesmo. Quando eu falei pra minha mãe, foi de boa, assim, falei pra ela, tipo, tá, beleza. Tipo, o que eu tenho a ver com isso? Sabe, tipo, sabe assim? Foi muito nesse lugar, assim, do tipo, foda-se, sua vida é sua vida, você faz o que você quiser. O que Entendeu? foi? Quer minhas roupas? Filha da puta. É, exatamente. Não, e o engraçado é que, aí depois que eu me assumi, gay, no caso, né? Pra quem que ela perguntava se as roupas dela combinavam? Pra mim, né? Era sempre pra mim. Não perguntava isso pra irmãs, não, perguntava pra mim. As suas irmãs também não tem estilo, tadinhas. Nossa. Ô, louco! Eu vou Nossa, cortar eu vou falar pra elas assistir isso aqui, só de raiva. Eu É vou cortar. piadinha, é humor, gente, é humor. Timestamp E- 4102. É, Manda pra elas. Não funciona porque depois e tem quando corte. você Tá certo. e quando você entrou pro mundo drag, também foi tranquilo. Foi mais um trabalho como qualquer outro que você já fazia, assim, não teve Quando alguma eu comecei reação. quando eu comecei a fazer drag, eu já tava morando em São Paulo, né? Teve um período depois disso que eu passei um tempo em Vinhedo, mas nesse período também, minha mãe de boa, tranquila, nem aí. Depois eu também fui fazendo espetáculos e fui fazendo outras coisas e tudo mais. Então essas coisas vão. A drag em si, eu nem cheguei em nenhum momento de virar pra minha família e falar: olha, eu estou fazendo drag. Não senti essa necessidade. É tipo assim, ó, se você viu eu fazendo, você viu, entendeu? É isso. Tô fazendo. Entendi. E nesse assunto ainda, eu queria entender um pouco melhor como que a drag em si, as pessoas as artistas dessa área se relacionam com as pautas LGBTQIA+. Porque eu vejo bastante na parada, bastante gente montada e tal, mas no dia a dia, você acha que existe uma militância, existe uma luta? Como você enxerga a classe das drags relacionadas com as pautas LGBTQIA+. Existe, claro que existe. Acho que existe bastante, inclusive, porque drag não é. A drag por si só, ela já é uma posição política, né? Uhum. Assim, você fazer drag, você já tá, de uma certa forma, você já tá tendo um posicionamento político ali. Agora, o que vale dizer, o que vale lembrar é que a classe drag, ela não é uma classe homogênea, né? Porque é feita de seres humanos, e seres humanos são contraditórios, né? Então, é possível você encontrar uma drag queen bolsonarista, por exemplo. Dizendo isso, você está encontrar... dizendo também que não tem uma união clara, é isso ou não? É o velho problema da consciência de classe, né? Tem gente que tem gente que não tem. Isso vai acontecer também dentro da arte drag. Consciência de classe. Então você vai encontrar de tudo, assim. Mas, em geral, e as drags que eu conheço, que eu tenho no meu ciclo de amizades e próximas, são pessoas bastante antenadas e ligadas nesse assunto e nessa militância. E ativas, no caso, né? Na Ativas e militância. passivas. Não, na militância, o demônio. Eu sei. Você acha que eu ia perder essa piada? Tá bom. Eu tenho uma curiosidade. Você conhece alguma drag que não é gay? Alguém que faz, mas é hétero? Olha, drag pode ser feito tanto por homem, quanto por mulher, Uhum. quanto por pessoas cis ou pessoas trans, pessoas hétero ou pessoas gays, ou bissexuais, ou pansexuais, ou etc. Conheço pessoas trans que são hétero, que fazem. Conheço pessoas... Entendi. Conheço mulheres cis que fazem, e de O diversas próprio sexualidades. caso da vovó Mafalda, ele era hétero, não era? Ai, não sei dizer. Eu acredito que ele seja... A El Que Maravilha é uma drag, né? El Que Maravilha dá super pra considerar como uma das primeiras mulheres cis drags do país, assim, porque... Eu fiz a pergunta, desculpe a minha ignorância, realmente, mas, assim, majoritariamente são gays, homens, que fazem drag, é isso ou não? Ou esse dado tá errado? Na maior parte, sim, a Tá. maior parte que acaba fazendo, sim, mas Não a está gente limitado. não pode limitar só essas pessoas, né? Não, sim, isso com certeza. Não, na verdade, eu queria saber se você conhecia alguém que não fosse gay ou trans e que fizesse o trabalho de drag. Sim. Era essa a pergunta. Conheço, inclusive, homem trans que faz drag.
Legal. Então, assim, tipo, tem todas essas... Eu adoro falar essas coisas e ver a cabeça de vocês pensando, assim. Tem todas essas Não, possibilidades. dá uns nó aqui. Dá bug. Dá um bug, dá uma tela azul aqui. Não. Porque, assim, não é tão comum ainda. Está ficando cada vez mais comum. Mas se eu tiver que contar num dedo, por exemplo, quantas pessoas trans eu conheço de fato, eu vou te mostrar esse número aqui, ó. Só. Quer dizer, eu nem conheço de verdade. Eu sei quem é. Conseguiria conversar com ela, talvez. Mas é só. Eu acho que eu conheço uma só também. Pois é, isso é sistêmico, né? A gente... Bom, a gente que tem essa... A gente que é dessa geração, eu acho que as gerações que estão vindo agora, acho que elas estão mais misturadas, assim. Acho que elas estão mais de boa. A nossa geração, até a nossa geração, assim, a gente não estava acostumado a ver pessoas trans por aí. A gente estava acostumado a ver, quando via associado só à prostituição. Então, a gente acaba tendo uma visão muito... A gente acabou construindo as nossas relações, né? E a nossa bolha. É muito difícil de ter essas pessoas dentro da bolha. E, quer dizer, eu estou falando em primeira pessoa, mas eu, enquanto drag, a drag mudou muito isso na minha vida, porque depois que comecei a fazer drag, comecei a conviver com muito mais pessoas de outros espectros LGBT, né? Então, na minha vida isso é um pouco diferente. Mas eu reconheço que isso é uma bolha, né? É uma bolha que eu vivo, é uma bolha arco-íris aí que eu vivo. Mas se você estivesse morando em Vinhedo ainda, você teria esse mesmo alcance, talvez? Acho que talvez não. Provavelmente não. Porque vale lembrar, por exemplo, quem eram as pessoas trans que tinham em Vinhedo? Vocês lembram da Britney? Lembro. Qual foi o fim dela? Assassinada. Ela vivia lá na praça, ela vivia lá em Vinhedo, lá na praça e tudo mais. Eu lembro dela. Ela chegou a fazer operação, tudo? Ou... Aí eu já não sei. Eu sei que ela se considerava como uma mulher, uma figura feminina, né? Uhum. Ela não era montada, ela era assim o tempo todo. Ela era daquele jeito. Ela era trans. Isso. E isso, assim, numa cidade como Vinhedo não aguentou, né? Não suportou. Posteriormente, eu conheci uma outra trans de Vinhedo, mas que eu me lembro que quando eu conheci ela, e depois de um tempo, ela começou a destransicionar, porque ela não estava conseguindo emprego de jeito nenhum. Então ela precisou se esconder para conseguir emprego, para sobreviver, etc e tal. E aí depois também, como eu já não estou mais em Vinhedo há muito tempo, eu também já perdi contato, não sei onde está. Mas esse tipo de coisa acontecia bastante em Vinhedo, né? Eu acho que eu ia falar, de modo geral, eu acho que independente de cultura, ainda assim você tem que estar nos centros cosmopolitas de qualquer país para ter uma abrangência maior, né, a comunidade. Em qualquer área rural, quando você se afasta um pouco dos centros, dos grandes centros, a aceitação se torna bem, ou a falta de aceitação se torna bem mais óbvia, né, o que é muito triste, porque... E isso em vários outros pontos, cara. Tem umas panelas muito grandes, né? Não só no mundo drag ou LGBT, mas, por exemplo, eu queria muito entrar pro mundo da dublagem, eu acho fantástico, eu queria fazer um curso de dublagem, queria tentar. Com todo mundo que eu conheci que já fez isso, que tá fazendo isso, falou, mano, muda pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro. Tipo, sem opção. Fala, se você fizer aqui, em Campinas, talvez você consiga um negocinho aqui, tem um curso em Campinas legal, mas trabalho mesmo, é lá. Você não vai conseguir. Isso é muito foda. O fato de eu morar em São Paulo hoje tem a ver com eu trabalhar com arte, né? E não enxergar uma perspectiva viável de trabalhar com isso morando numa cidade de 80 mil habitantes e querendo, né, buscando sobreviver com isso, não via essa possibilidade lá, então eu precisei sair, mas boa parte dessa escolha também tem a ver com o fato de eu ser gay. Digo pra vocês, foram pouquíssimas as vezes que eu consegui exercer a minha sexualidade na minha cidade, assim, porque é uma outra realidade, né? Você diz isso com atitude simples, por exemplo, andar de mão dada com outro cara, essas coisas assim? Não, isso eu nunca nem sequer cheguei perto de fazer em Vinhedo. Nunca nem cheguei perto de fazer. Eu digo conhecer pessoas, conhecer gays em Vinhedo, assim, tipo, você chega em Vinhedo, você abre um aplicativo, você rodou um pouquinho, você já tá em Valinhos. Você já tá em Campinas. Você já tem
outra Pessoal abrangência. muito escondido mesmo, né? Muito escondido. É uma cidade pequena, então proporcionalmente vai ter menos. Claro. Mas também o que tem, a galera O que tem é outra fechado. cabeça, É. é fechado, aquela galera do É uns sigilo, cu, enfim. uns cu tímido, né? Uns cu tímido. Uns cu que casado e tal. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Karen chegou aqui agora e ela falou que você é muito bonito, Pedro. Ai, obrigado. Pena que ele não gosta Agradece de ela. mulher, tá? Fica na sua aí. Se contente comigo, fique na sua. Tá? Gosto sim. Você acha que eu gosto de mulher? Eu só não transo com elas, mas eu gosto. Sim. Então tá bom. Eu vou Não fala que- contar isso pra ela depois. E nem ia transar também, ela tá com o seu idiota. Exatamente. Eu vou me apropriar dessa fala, gostei. Porque eu acho. Eu falo da brincadeira, mas é meio misógino, né? Você falar assim, tipo, Sim. que você não gosta de mulher. Nossa, que forte isso, falar que você não gosta de mulher. Eu vou Você falar gosta isso de mulher? agora. Eu gosto de homens, eu só não acho essa transo com frase eles. Boa. Muito, muito estranha. Porque assim, eu comecei a refletir bastante sobre essas coisas nos últimos anos. E eu comecei a notar que. Tá, então beleza. Então só porque você gosta de mulher, você vai transar com todas as mulheres? Exato. Então porque você gosta de homem, você vai querer transar com todos os homens? Isso nunca foi assim. Não, Vai e ser. eu, O número de inclusive, pessoas que você quer transar é sempre muito pequeno. Inclusive, Relacionado com eu mulher. acho que, dando ainda mais vida para o que você acabou de falar, eu acho que tem muito na nossa sociedade que se torna problema porque se perde o significado da forma que a gente se refere às coisas mesmo. Uhum. Seja de acordo com a comunidade LGBT, seja com racismo, seja com qualquer tipo de preconceito, muito da forma como a gente se refere às coisas, porque simplesmente sempre foi o jeito que foi dito, a gente nunca parou para pensar no que a gente está falando, a gente espalha não só o preconceito, mas esse tipo de raciocínio sem nem ter pensado a respeito, né, do que você está falando. Continua espalhando essa ideia bosta. Exato. Exatamente. E eu anotei, assim, diversas coisas aqui que a gente tem como exemplo, né? A gente até citou de sociedade patriarcal e tal. Por exemplo, existe, poxa, se você pega medicina, você pega equipamentos de segurança e tal, tudo foi o design de todas, não só de drogas e efeitos colaterais e tal, até cinto de segurança, inúmeras outras coisas, foi tudo baseado no homem, por exemplo. Exatamente. Né? Mesmo quando uma mulher que inventou. Baseado no homem. Exato. Você pega, por exemplo, políticas de RH, de licença, por exemplo, licença maternidade, diversas outras coisas, pelo fato de dezenas e dezenas de anos atrás isso ser só aplicado a homens, o mundo até hoje ainda não atualizou diversas coisas, né? Que a gente sabe que se fosse feito por um homem, uma determinada lei ou política, ia ser muito mais favorável, e parece que porque foi feita, por exemplo, para mulher, tipo, eles não dão a mesma importância, porque são os homens fazendo a legislação, né? Exato. A questão salarial ainda continua. Você pega o mesmo cargo para o homem e para a mulher, são valores diferentes. Então tem muito disso, eu acho. A gente pode encontrar inúmeras formas de ilustrar isso, se a gente for parar para pensar na sociedade de modo geral, de como as coisas excluem pessoas, né? Por exemplo, eu estava lendo um pouco a respeito do tema de pronomes, né? Uma das coisas que é interessantíssima é que um médico, um profissional da saúde de forma geral hoje em dia, pelo menos no mundo de cultura inglesa, tá? Eu não sei se é muito difundido isso, mas o fato da pessoa ter, por exemplo, um quadro na parede quando o paciente entra no consultório, perguntando, tipo, tendo um diálogo assim, aqui está uma lista de pronomes, como você prefere que eu me refira a você? Para muita gente que está muito fora desses conceitos bem modernos, assim, da sociedade, responde com uma certa raiva, né? Eu imagino, deve ter um monte de homem, vai reagir a uma coisa desse tipo, falar, pô, você tá louco? Lógico que eu sou homem, né? Uma coisa desse tipo. Só que para uma pessoa que se enxerga nesse espectro de algum desses pronomes, por exemplo, ela vai se colocar super à vontade já, porque o médico vai estar tendo uma relação muito mais acolhedora, né? Porque a pessoa vai se sentir acolhida.
Exato, você se preocupa com aquele paciente, independentemente, como ser humano primeiro de tudo, né? E eu acho que esse tipo de coisa que, de repente, para nós, às vezes pode parecer estranho, tipo, nossa, as coisas estão mudando muito, não sei o que lá, tem muita gente que reage assim, né? E com relação a certas políticas. Mas para uma pessoa que precisa desse tipo de atenção, poxa, pode salvar vidas. E eu tenho, na minha família estendida, um exemplo disso. O tio da minha mulher morreu alguns anos atrás. Ele era transexual e ele teve uma infinidade de problemas durante a vida. Enquanto era ainda mulher, passou por muitos problemas com saúde mental, abuso de drogas, tinha muitos problemas assim com a raiva, com controlar a raiva, assim, que brigava muito e enfim, até briga de trânsito, esse tipo de coisa era muito comum. Sempre teve essa coisa que o objetivo dele era fazer a transição, porque aquele estado de como ele veio ao mundo não fazia parte da vida dele. E Mas chegou a fazer a transição? Sim, e é um processo que demora muito, né? Porque tem muita gente que acha que isso é instantâneo, né? Então, deixa eu só falar só um detalhe. Então, no caso, é ela, né? Era ela, sim. Nasceu ela, e aí fez a transição, virou ele. Entendi. Era um homem trans. Sim. Tá. Então isso foi uma coisa que começou, se eu não me engano, na parte final da adolescência. Não é um desses casos que já começou muito cedo. Então acho que não teve aqueles bloqueadores de hormônios iniciais, né, e tal. Mas demorou. E se eu não me engano, na época você tinha que ser maior de 25 para fazer a aplicação para cirurgias, né, e tal. Tem que ir em lista de espera. Era uma época onde o governo dá subsídio para cirurgias, mas assim, é uma coisa irrisória, porque joga nesse negócio que você comentou de classes sociais, né, também, porque a pessoa que não tem condições financeiras para terminar a transição, o governo dava 2 cirurgias de homem para mulher e uma cirurgia de mulher para homem a cada 3 anos. Ou seja... Cara, imagina o tamanho dessa fila. A lista de espera é absurda. Então muita gente muita gente que tem as condições financeiras acaba indo para um país da Ásia para fazer totalmente sem apoio de ninguém e se coloca num risco tremendo, né, para encontrar essas opções mais baratas. E o pós-operatório também deve ser uma merda, porque você não vai conseguir continuar lá. Exato. E o governo daqui, por exemplo, pagava cirurgias assim para a pessoa ir para o exterior, mas só para a pessoa que vai ser operada. Ela não podia nem levar ninguém de família. Então, se você passar por uma coisa dessa, num país onde você não fala a língua, tipo Tailândia, né? E se colocar num baita de uma situação complicada, onde você está isolado de tudo que você conhece. E é uma cirurgia, né? Risco de vida. Exatamente. Com certeza. Dificílimo. E olha que engraçado o dado que você disse. Ele dava 2 cirurgias de homens para mulher e uma cirurgia de mulher para homem. Aí né? mais uma... Aí já tá mais um patriarcado, né? Sistema, exato. Pode ser que seja, assim, não vou defender, não. Mas as 2 cirurgias são bem diferentes em complexidade. Tem razão também. Então eu não sei se a razão seria essa. Não sei, porque nos 2 casos tem reconstrução, né? Mas eu quero, até onde eu sei, a complexidade delas 2 são bastante diferentes. Okay. Tanto que tem médico que faz uma cirurgia e ele não faz a outra. São 2 médicos diferentes. Só para fechar rapidinho essa do tio da Ale, beleza, foi feita a transição e tal, vida que segue, e só que tinha um porém. Eu nunca conheci esse pessoal, infelizmente, porque quando a gente ficou junto ele já tinha morrido, mas eu sei que o que aconteceu é que ele tinha sempre um receio. Todo esse processo foi muito traumatizante. A Nova Zelândia, até os anos 2000, provavelmente, não era nada mais do que uma vinhedo grande. Porque é um país onde áreas rurais predominam e tal. Então você pode imaginar que uma pessoa que passou por isso, passou por dificuldades sérias mesmo, de se relacionar na sociedade e tudo mais. Não sei até que ponto. Eu acho que a família estava do lado dele em questão de apoio, de suporte, mas
a cultura daqui não é uma cultura muito calorosa, então as coisas são meio superficiais, assim, até com pessoas próximas, né? Deve ter sido uma vida bem complicada. A razão pela qual ele morreu é porque ele desenvolveu diabetes. O preconceito, a pressão psicológica e a questão saúde mental era tão debilitante, o modo como médicos tratavam as pessoas da comunidade LGBT naquela época era tão ruim e tão desumano que uma pessoa como ele, por exemplo, não iria no hospital, mesmo que precisasse de ajuda médica. Uhum. E acabou morrendo por uma consequência de uma coisa totalmente fácil de tratar, porque ele não queria procurar ajuda médica, detestava ir em hospital. Ele não queria sofrer mais preconceito, basicamente. Mais preconceito. Nossa, Então, é muito foda. é uma história, assim, horrorosa, Isso é ridículo, na minha opinião. Mas isso porque acontece muito, viu? Eu imagino que deve acontecer demais. Olha, simples, se você nem indo para tanto para uma questão, trans e tudo mais. Quando vamos falar de IST, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, né? A pessoa vai no hospital, às vezes, sei lá, ela teve um diagnóstico de sífilis e ela precisa tomar uma bezetacil. Vocês sabiam que você pode pedir para colocarem um pouquinho de... Ai, como é que é o nome daquilo? Para não doer? Morfina? Anestesia. Você pode pedir para colocar um pouquinho de anestesia para que a bezetacil não doa tanto. Só que tem lugar que os médicos, a partir do momento que se você chega e fala a respeito disso, tipo, não, o diagnóstico é sífilis, tal, não sei o quê, o médico, mas também, né, tava aí, também tava, foi fazer besteira, né, não sei o que, não, mas agora vai sentir dor, não tem anestésico, é isso aí. Isso eu sigo alguns perfis de médicos LGBTs que falam um pouco desse assunto, assim, que tem esse tipo de coisa, e que é direito seu, se você quiser pedir anestésico para bezetacil, essas coisas assim, que você pode pedir. Então, tipo, qualquer assunto, assim, relacionado à sexualidade, à identidade de gênero, é um tabu, né? As pessoas vai passar pelo crivo moral daquele médico, daquele funcionário público que vai te atender e vai te tratar de uma forma Zé Ruela, né? Condizente com a visão de mundo que aquela pessoa tem, que normalmente não é boa. E normalmente é uma visão social da sociedade em geral, né? Cagada já é. Sim. E que provavelmente foi o que eles experienciaram durante todo o sistema educacional para eles se tornarem médicos. É o que é propagado, né? O modo como eles foram ensinados a trabalhar tem que sofrer uma atualização severa, né? Exato. Bianca Diniz, buonasera, Bianca. Buonasera, Catuça. Agora, falando um pouco de Canadá, eu notei que algumas coisas estão mudando já, não em relação a drag especificamente, mas em relação à aceitação de possíveis variações de gênero. Quase todas as aplicações de emprego, e eu tenho feito muitas aqui, perguntam para você que pronome que você quer usar para se referir a si mesmo. Inclusive, se você não quer usar nenhum pronome, que é que diz direto o seu nome. E eu vou te falar que quando eu cheguei aqui, que foi em 2021, que eu procuro emprego aqui no Canadá, desde antes de eu vir para cá, desde aquela época lá até hoje, dá para ver a mudança. É como se naquela época fosse uma ou outra, e agora é praticamente todas. É como se fosse uma lei. Só que essa lei não existe. Pelo menos aqui no Canadá ela não existe. Você não é obrigado a fazer isso. Mas todo mundo está fazendo. A diferença Dá uma olhada de viver num país civilizado, né? Dá uma olhada no meu nome. Mas é isso aí. É isso aí. É isso aí que eles fazem. Em qualquer coisa que eu fosse fazer, se eu estivesse fazendo... Às vezes eu faço chamada de vídeo assim também e tal, é praxe, assim, faz tempo já, faz uns 10 anos. Isso não, é parte da cultura. Eu tô vendo recentemente mudar dessa forma que eu vejo agora. É quase como se tivesse uma lei mesmo, pedindo para que todos fizessem, mas não tem. Então, mesmo que o Pedro falou, país civilizado, beleza, mas se é uma tendência mundial, a tendência é que chegue em países relativamente mais atrasados, digamos assim, socialmente falando, e uma hora ou outra vai acontecer no Brasil também, eu imagino. Então, aqui eu já vejo alguns lugares
Eu fiz cadastro em alguns sites de emprego e né, vai preencher cadastro lá. A grande maioria já no campo ali pergunta se é homem, se é mulher, se é trans, já tem a opção para você escolher ali, e o pronome também, como você quer ser tratado, e se você não quer usar nenhum também. Em vários sites eu já entrei e já tem essas opções também agora. Não todos, mas em alguns vários eu já encontrei isso. Eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Bom, aliás, qualquer coisa já é melhor do que como tinha até pouco tempo atrás, né, relativamente recente, um quadradinho para masculino, um quadradinho para feminino e um para outro, né? Que é uma coisa totalmente ridícula, porque outro o quê? Quer dizer que fora dessas duas opções não é a mesma, não é ser humano, mas que sentido tem isso? Você sabe que eu tenho até medo disso, porque pode rolar até um preconceito com isso. De repente a pessoa preenche o cadastro e põe que é trans, e põe que é Quem homossexual. tiver outro não vai ser nem considerado. Aí a pessoa que recebe aquilo, olha, se for um pau no cu do caralho ali, vai, ixi, isso aqui é viado, isso aqui é trans, tchau. Eu tenho um pouco de medo disso aqui no Brasil, né? Não sei aí fora, mas eu tenho um pouco de receio disso aí também. Que a pessoa que está recebendo isso, se a empresa é uma empresa com a cabeça aberta legal, ou se vai ter um outro machista lá fazendo merda. Olha, se a empresa já coloca a opção outro, ela já está considerando que essa opção existe, pelo menos, né? Então. Você vê desse jeito? Eu acho, porque senão ela só manda assim, homem e mulher. Tá bom. Mas o Brasil é meio cagado, ela pode ter feito isso justamente para não escolher ninguém com essa opção. Então. Não vai dar Esse pra o meu saber medo. exatamente. Não duvido nada. Esse é o meu assim, eu ia complementar o que vocês estavam falando, que você falou que acha que em alguns anos, em breve, isso pode começar a acontecer aqui com mais frequência e tudo mais. Eu acho também, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado politicamente. E que, dependendo do que vier à frente, coisas podem retroceder. Então, eu acho que não é um jogo ganho. Aliás, eu ando um pouco fatalista, assim. Eu acho que... Eu andei lendo umas coisas sobre a época nazista e pré-nazista, e aí isso me deu um pouco de desesperança na humanidade, assim. Você enxergou alguma semelhança a isso? Muita. Eles viviam um momento muito livre, assim, na República de Weimar, e tinham cabarés alemães nessa época que tinham uma linguagem muito direta, existia um estudo, todo esse estudo que a gente tem hoje em dia sobre gênero e transexualidade, transgeneridade, né? Tudo isso já existia lá na Alemanha pré-nazista. Tem o nome de um cara aí que depois eu preciso pegar para falar isso aí, eu tenho anotado isso em algum lugar, mas lá nessa Alemanha, eles já estudavam isso e o nazismo chegou queimando e destruindo absolutamente tudo. Assim, queimaram tudo, não existe registro de nada disso. O que existe são pessoas que sobreviveram e que contam sobre. E aí eu fico pensando um pouco sobre isso. É um assunto que me tira um pouco a paz. Pensar que conquistas não são fixas. Depende também do contexto político que a gente vive, do que a gente está passando. Isso me assusta um pouco também. Eu quase nunca vejo TV aberta, mas teve algumas semanas atrás, era um domingo, eu acabei assistindo o Fantástico. Pareceu uma reportagem, cara, que a polícia achou um grupo neonazista grande, extremamente estruturado. Eu acho que era Santa Catarina, Curitiba, não me lembro agora. Nossa, era no zero surpresas. Era no sul, mas um grupo grande, com uma puta de uma estrutura, os caras com grana, com arma, com caralho, 4. Eu falei, puta que eu pariu, cara. E você sabe que, assim, a nível de curiosidade, a nível lúdico mesmo, assim, viajandão, assim, cara. Eu tinha vontade de sentar com um cara desse, conversar com ele e falar, pra quê? Tipo, o que passa na cabeça de um cara desse aí, de uma pessoa dessa, cara? Pro cara ter esse tipo de ideia. Eu não conseguiria conversar com uma pessoa dessa sem agredir. Não. Você acha que existe diálogo? Você não entendeu o que eu quis dizer. Não é que eu quero sentar com o cara e trocar ideia, não é isso. Eu queria, de alguma forma, entender o motivo que esse cara tá fazendo isso. Tipo, o que passa na mente dele pra ele ter esse tipo de pensamento, de ideologia. Entendeu? É essa a minha curiosidade. Porque eu olho pra um cara desse e falo,
simplesmente, por que que você quer isso? Por que que você quer matar preto, gay, nordestino? Pra quê? O que isso traz pra você? Entendeu? É isso que eu queria entender. É Da que cabeça do sociedade cara. que esse cara quer viver, né? Então, exatamente. Então. É essa a minha dúvida, entendeu? E, Então, tipo, é a mesma dúvida que eu teria com o próprio Hitler, sabe? Tipo, vou a falar um história pouco. diz que ele queria a raça ariana, a raça pura, o caralho todo, mas será que era só isso que o cara queria? Entendeu? Ó, vou falar umas coisinhas aqui. O nome desse cara que eu falei que fazia esse estudo era o Magnus Hirschfeld, do Institut für Sexualwissenschaft. Não sei falar isso. O alemão tá bom, hein? O alemão tá ótimo. Aí, respondendo a sua questão, existe o discurso e existe as causas sociais que estão por trás de coisas quando essas coisas acontecem. No caso do nazismo na Alemanha, a Alemanha vinha de um contexto onde ela veio de um contexto imperial, houve a Primeira Guerra, essa Primeira Guerra zicou o país, porque o país gastou tudo que não tinha, a galera ficou pobre, tipo assim, de passar fome, e depois disso, a Alemanha meio que eclodiram muitas revoltas e muitas coisas, e o próprio imperador virou e falou assim, então tá, gente, vocês têm uma democracia, um beijo. E a galera não estava esperando isso. E não esperavam que ele fosse determinar uma democracia. E aí essa democracia foi meio que sendo construída sem planejamento. E quem entendeu isso muito bem foi o Hitler, e não só ele, mas o Goebbels, né, que é o propagandista dele. Propaganda. E essa falta de sentimento de nação, essa falta de sentimento de identidade, de estar perdendo uma identidade para uma modernidade, para uma coisa dos Estados Unidos também que estava chegando ali, começando a tomar conta. Influência externa E tudo mais. Eles souberam usar esse sentimento de inadequação para se conectar diretamente com o ressentimento dessas pessoas, que é uma coisa parecida com o que o bolsonarismo faz. Se você olhar bem, essas pessoas elas carregam com elas uma sensação de ressentimento ali. Muito medo, né? Muito medo, um medo da mudança, um medo do que pode vir, um medo do que dá, e os LGBTs, e porque tudo é racismo agora, porque puro tudo é machismo. suco do conservadorismo. O conservadorismo é uma ideia de conservar uma ideia de nação, mas que não existe, porque essa ideia não existe, né? A gente tem uma coisa que o brasileiro é uma salada de fruta. Não, mas vou te explicar por que ela não existe. Você vai entender. Esses caras, eles se dizem patriotas. O que é um cara patriota? É um cara que defende a pátria, certo? E que pátria que esse cara defende? Ele defende o Brasil. Acima de todos, né? Beleza. Defende o Brasil. Então, quem são os brasileiros? São as pessoas que nascem no Brasil. Aí já conflitou. Na cabeça desse cara deu um bug. Porque ele não gosta de todo mundo que nasce no Brasil. Aliás, ele não gosta de quase ninguém que mora no Brasil. Porque a maioria do país é negra. E aí esse cara não gosta de negro. Então que caralho de patriota que esse cara é? Esse cara não é patriota. Esse cara é só um otário. Sabe o que é pior? É que, às vezes, não é nem consciente a pessoa achar que ela não gosta de negro, né? Ela, no discurso dela, ela fala que não, que imagina, que somos todos iguais. Somos todos iguais, etc e tal. O que não pode é ficar privilegiando pessoas por conta... São todos iguais, mas se ele for atendido por um médico negro, ele vai embora. Exatamente. Esse filho da puta. Tá ligado, é o discurso. A hipocrisia, ela já é inerente ao conservador pau no cu. Porque, cara, o cara fala que é patriota. Ele não é patriota, ele não gosta das pessoas que moram no país dele. Esse cara não é patriota. Então cala sua boca. Vocês já viram de merda. Aquele experimento social com a foto? Coloca um negro de terno na rua, assim, e pergunta qual você acha que é a profissão desse cara? E as pessoas respondem, segurança, porteiro, sabe, coisas assim. Aí coloca um branco com a mesma roupa. E fala, qual você acha a profissão desse cara? Ele é um empresário. Ele é dono de uma empresa. Ele é um executivo. É por isso que uma das razões, destoando desse tema, mas mais ou menos dentro, desde os anos 60, qualquer
Eu acho que por estatuto eu não sei se é sindicato de músicos ou alguma coisa assim, por estatuto mesmo, desde os anos 60, qualquer audition, como é que fala? Quando a pessoa vai fazer um teste para pegar um Qualquer papel. audição. Qualquer audição para orquestra não tem contato visual. A pessoa que está conduzindo a audição, o maestro, o condutor e tal, não vê a pessoa que está aplicando, se é homem ou se é mulher. Maravilhoso. Isso é ótimo. Isso é Maravilhoso. Na época que eu passei na entrevista da IBM, a entrevista era feita por ligação, e a razão era essa, só de áudio, que eles não queriam saber se você era branco, se era preto, se era gordo, se era magro, cabeludo, careca. Isso, Eu achava exato, isso da exato. hora. Dentro das coisas que eu traduzi nos últimos tempos, tinha material sobre essas coisas de RH, onde eles falavam sobre processos de contratação, onde o ideal era, tipo assim, receber o material, o currículo e tudo mais por escrito, nem conversar por voz a princípio, que é para também não ter diferenciação de gênero. Segura esse ponto de vista aí, que eu quero te perguntar uma coisa a respeito disso. Para matar a conversa anterior e para todo mundo que for assistir a gente por vídeo, recomendação aqui, quem não conhece, Revolução George dos Orwell. Bichos. Leia a Revolução dos Bichos, você vai aprender uma coisa ou outra a respeito de política. Mas... Antes de você fazer a pergunta, deixa eu só... eu tive um preconceito quando eu trabalhava no colégio, no Ângulo, lá em Vinhedo, por conta das minhas tatuagens. Uma vez eu fui repreendido pelo dono da escola. A sorte grande é que a minha chefe, minha coordenadora, era muito parça, uma pessoa espetacular, e ela deu uma cagada no cara na minha frente. Aí eu fiquei tranquilo. Porque era uma época os alunos estavam de férias, então eu não ia de uniforme. A uniforme era camisa, manga comprida e tal. Então as tatuagens do ombro, quem tá vendo aí tem 2 tatuagens nos ombros, aparece aqui. Nesse período de férias eu ia com uma camiseta normal. Então um pedaço da tatuagem aparecia aqui. Tipo o finalzinho da minha pena que aparecia. E foi um dia que o dono da escola eles eram donos de 18 escolas. Então assim, eles iam 2, 3 vezes no ano na escola. Quando iam, né? E eles eram 2 donos, eles foram na escola. Eu já tava lá há 1 ano e meio, eu nunca tinha visto os caras. E eles entraram na escola tal, e a minha coordenadora me apresentou, falou: esse é o Felipe, prazer, meu braço direito aqui, tal. Ele, prazer, me deu uma mão, me mediu de cima e embaixo. Eu já usava barba, não tão longa quanto hoje, já tinha o cabelo moicano, como eu uso hoje, mas estava preso com coque. Usava os brincos, né? Isso nunca foi problema lá. Ele me mediu de cima e embaixo, olhou pro meu braço e falou: essa tatuagem aí não é bom aparecer, hein? Aí eu fiquei meio constrangido, óbvio. Aí ela olhou pra ele e falou: por quê? Falei: não sei, veio os pais aí dos alunos, tal. Ela tava com um monte de envelope na mão de prova, ela pôs em cima da mesa assim, olhou pra ele e falou: e por que os professores podem? Os professores podem vir trabalhar de chinelo e bermuda. Ninguém nunca fala nada pra eles. Ela citou o nome de um professor de biologia lá, que era fantástico, um professor ótimo. Ele tinha o braço fechado, cara, até o punho, assim, ó. Fechadaço o braço do cara, inteiro. Ela citou o nome dele e falou: ele tem o braço fechado de tatuagem. E ninguém nunca falou nada. Por que pra ele você vai falar? Aí ele ficou meio sem graça, assim, não, né, não sei o que, desconversou e saiu fora. Aí eu agradeci ela, falei: pô, obrigado. Mas foda, né? Foi isso aí, bem chato. Apesar de ser uma coisa que a gente tenta, a sociedade, eu quero dizer, tenta falar muito pouco a respeito, é muito comum ainda, né? Tipo, entrevista de trabalho, esse tipo de coisa. Você é muito julgado. Primeira impressão é que fica, né? Aquela coisa. Você é muito julgado por esse tipo de coisa. Eu acho, inclusive, que tem alguns... Né? Isso. Inclusive, tem alguns tipos de trabalho que pode até ser o contrário. Se você for pegar um trabalho na noite, por exemplo, sei lá, numa cervejaria artesanal, se você chegar sem tatuagem, os caras vão te julgar por causa disso também. Provavelmente. Tá muito limpo. Tem alguma coisa errada com esse cara. Tem uma coisa que é muito comum aqui no nosso podcast, que é desviar do assunto. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, Isso. gente, a gente foi pra puta Mas que é bom pra agora, caramba. né? Legal. Aí tem que ter um Zé Ruela pra falar: não, volta, vamos. Volta. Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuça. Posso fazer uma interjeição? Fazer uma pergunta com relação a pronomes? Porque
Quando Está na pauta. Pode perguntar. Sim, mas aí entre o que a gente terminou antes e até aqui, pode até cortar, né? Não tem problema. Não vai cortar nada, não. Eu só queria falar uma coisa aqui, abrir um parênteses, porque questões relacionadas a gênero, claro que a drag ela mexe com essas coisas e tudo mais, mas eu não sou uma pessoa trans, né? Eu acho que para perguntar sobre essas questões seria legal vocês entrevistarem uma pessoa trans, né? Ah, tem razão. Sim, faz sentido. Tem razão. Eu ia perguntar uma coisa bem genérica, assim, porque o que eu ouvi com relação a isso até hoje foi sempre na língua inglesa. É muito diferente de uma língua onde a palavra tem masculino e feminino, que é o caso, por exemplo, das línguas latinas, das línguas do romance, né? Tipo o português, por exemplo. Então, muitas... tem também, mas é menos. mas não faz parte absolutamente em comparação. Como Porque, porque, por exemplo, em português, cada substantivo tem gênero. Em Sim. inglês, não. Em inglês você Não, mas depende tem do algumas contexto. palavras tem. Não, ator e atriz tem, por exemplo. Então, você tem palavras. Só que, Sim. comparativamente, é bem menos. Mas tem. Só que aí também já teve uma evolução disso. Todas as coisas que tudo que é profissão, a versão feminina foi abolida faz tempo já. É normal você se referir a uma atriz como actor, normal. E assim por diante. Waitress não tem mais também, é waiter generalizado. Já foi uma evolução disso. Só que eu acho que, por exemplo, eu queria só perguntar por curiosidade, não necessariamente só para o Pedro, mas a impressão de vocês também, de todos geral, como que funciona no Brasil? Porque eu imagino que deva ter mais confusão, por causa da língua mesmo, do que em inglês é muito mais simplificado isso. Até porque tem muita gente que, por causa de ter medo dessas mudanças, como a gente estava falando antes, se preocupa demais, assim, fala, não, mas eu vou ser despedido se eu falar alguma coisa errada para alguém, né? Mas, poxa, tem uma coisa é você cometer um erro por ignorância, outra coisa é você ser ofensivo para uma pessoa de propósito. Quando você está falando com alguém diretamente, que usa um pronome diferente, você está falando de um a um, você vai usar você, né? Não tem você só vai se referir à pessoa na terceira pessoa, ou seja, se você estiver fazendo fofoca a respeito de fulano, você vai usar um pronome diferente ou não. Mas às vezes quando você está falando, mesmo um a um, você usa palavras com gênero para você mesma. Por exemplo, eu vou te agradecer. Em português, é isso que eu estou perguntando. Eu vou te agradecer. Muito obrigado. Agora, se eu fosse trans, eu diria muito obrigada. E aí a pessoa vai ficar pensando como é que a outra pessoa vai responder a essa parte do gênero. Então, esse cuidado existe mesmo em conversas um a um também. Ah, ok. Tá vendo? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque todo o contato que eu tive com isso foi em inglês, então... Sim. Interessante. E como que é isso dentro do cenário drag lá, Pedrinho? Como que é essas conversas? Tem pessoas que querem que use outro pronome? Tem quem não ligue? Tem quem ligue muito? Como que funciona? Isso não tem a ver com a drag, né? Isso tem a ver com a identidade de gênero da pessoa. Então, se a pessoa com o que ela se identifica, é a forma como você vai tratá-la. O personagem da drag é sempre feminino ou não? Não necessariamente. Existe Porque drag quando queen, o personagem é drag, você trata ela como os pronomes femininos, correto? Você está falando com a personagem. A drag montada. Depende. A drag... A Mercedes Vulcão eu trato no feminino e a maior parte das drags que eu conheço a gente se trata no feminino, mas se você tá lidando com uma drag king, então, tipo, é um drag king. Se você tá lidando com... Existem drags que são... que não estão dentro do espectro masculino e feminino, por exemplo, tem drag monstro, ou então drag abstrata. Drag andrógena nem acho que nem é mais nem é uma coisa mais usada, assim. Mas a drag abstrata, por exemplo, que tipo que nem é uma forma humana. Então, tem coisas que até fogem desse espectro, né? Em geral, é a drag queen mesmo, que se a drag queen tá numa figura feminina, você já identifica, né? Mais fácil. Então vamos voltar para aquele ponto que a gente tinha falado do cenário. Como que tá o cenário da drag no Brasil? Como que você tá vendo isso, você que tá dentro, principalmente em São Paulo, que é a
o polo, né? Acredito eu. E depois os meninos falam aí o que eles estão vendo de Canadá e Nova Zelândia. Se tem alguma relevância aí, se é possível enxergar isso. Olha, eu acho interessante você dizer aí que São Paulo é o polo e tal, porque a minha visão ela vai estar mais restrita mesmo à realidade de São Paulo, né? O Brasil é um país continental com muitas realidades para além daqui. Eu sei que o mercado para drag não é tão fácil fora de São Paulo, tirando o Rio de Janeiro, né? Não é tão fácil, mas existe. Tem muita gente fazendo muita coisa em outros estados, em outras capitais, e até mesmo nos interiores também. Isso posto, o cenário drag no Brasil que eu enxergo nesse momento, ele deu um belo de um boom nessa última década, por conta de, até inclusive de programas como RuPaul's Drag Race, Que é que fantástico. popularizou bastante a arte drag mundialmente, e colocou a drag num lugar mais mainstream. Ao mesmo tempo, isso eu enxergo que é uma coisa muito específica. A gente costuma dizer que geralmente fã de RuPaul, fã de Drag Race, não necessariamente é fã de drag, porque geralmente pensa a drag a partir de uma perspectiva daquele reality, que não necessariamente corresponde com a realidade. Aquilo lá é um recorte da realidade, né? Porque é um reality show, não é exatamente a realidade nua e crua. A pessoa é fã do programa, né? A pessoa foi do programa, e isso acaba mexendo um pouco. Por exemplo, voltando para aquele assunto do início que você falou sobre, tem muita pessoa que vira e fala, você é feia e tudo mais. Geralmente no Twitter e em redes sociais, fã de Drag Race geralmente é cruel, porque eles não entendem. Eles não entendem, assiste lá o Drag Race, vê aquele monte de shade e acha que aquilo é o jeito de você falar com a drag. Agora, beleza, tá, falei sobre essa questão do Drag Race. Existe uma outra coisa que também abriu bastante portas, e, na minha opinião, que são as drags na música, principalmente a Pablo Vittar, mas também Glória Groove e outras, né, que também estão aí nessa empreitada, que conseguiram aí furar uma bolha da drag em relação a outros lugares que a drag não costuma chegar. E a gente está falando de um contexto brasileiro, né? Assim, essa coisa das drags da música, você parar pra pensar assim, a Pablo Vittar e a Glória, acho que a Glória também, elas são mais seguidas que a RuPaul no Instagram. Wow. Então, assim, e essa coisa da drag na música, nos Estados Unidos, as drags do Drag Race, elas não conseguem furar o mercado da música da mesma forma que uma Pablo e uma Glória conseguem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, elas não conseguem. Interessante Então, isso. isso é interessante. É um dado interessante. Inclusive, a Pablo, ela furou essa bolha, inclusive, para fora do Brasil também, né? No meio LGBT, ela é bastante conhecida lá fora. Você sabe que eu ouvi algo parecido esses dias, que tudo que o Brasil produz é muito bom. Tudo que o Brasil copia, ele melhora. Esse é um exemplo, inclusive. Você falou da Pablo. No meu ponto de vista, eu vejo mais como cantora do que como drag. Pra mim, chega isso pra mim. Mais no cenário musical do que no cenário drag, né? É que uma coisa não exclui a outra, né? Sim. Como assim? Ela é uma referência no cenário drag. Não, com mas certeza, tem gente que nem sabe que ela é drag, por exemplo. Com certeza. Acho que é isso que ele tá dizendo. Eu tô falando... A música chegou e foi só a música, não quando você cita o nome de Pablo Vittar, pra mim me remete à música. Primeiro. Entendeu? Uhum. Primeiro me remete à música. Eu acho que é muito mais forte o trabalho musical dela do que o trabalho de drag. No meu ponto de vista, tá? Posso estar redondamente enganado aí. Beleza. É o que chega pra mim. Entendeu? Não, esse é o ponto de vista. Esse é o ponto de vista. E não é o meu é bem diferente desse. Eu acho que a drag e a música chegam juntas, assim. Mas você sabe que é natural que as pessoas vejam de forma diferente, porque elas têm entendimentos diferentes da vida. Claro. Para muitas pessoas, eles nem sabem o que é drag, por exemplo, mas a música chegou. Exatamente. Então, eu acho que tem esse lance mesmo. E às vezes não é nem intencional, é que a pessoa
simplesmente não consome o produto. Quando chegou daquele jeito. Então, antes de vocês falarem do cenário aí de Canadá e Nova Zelândia, você também é uma drag que tá envolvida com a música. Sim. Música. Você Sim. é um belo no cantor. Tá no Spotify, filho. Como Tá Mercedes, nas você é uma bela plataformas de cantora. streaming. Ai, você acha Você que eu sou gravou. belo? Você acha que eu sou belo, Felipe? A Karen disse que você é, eu tenho que concordar. Não Ah, posso discordar. entendi. Você só tá concordando com ela. Eu tenho Entendi. certeza que você é. Imagina, você é Obrigado. bonito. Você tem o gene da família que foi pro lado bom. O Henrique já não posso dizer o mesmo. Brincadeira, você é lindo, Henrique. Mas conta pra gente, você gravou um single, são 5 músicas? 4 músicas? Eu gravei um Single música. single música. Um EP, perdão, a minha falha. Você gravou um EP? Foi primeiro um single, o Me Deixa Ser, e depois um EP, o Sem Ar, com 4 músicas. Então eu tenho 5 lançadas no total. Mais Legal. outras aí no forno, que estou Maravilha. ainda... Mas essa coisa de fazer música sem dinheiro é muito difícil, você sabe disso, né? Então as coisas Sei. vão saindo no tempo que der pra sair. Não tô É. me pressionando pra ficar lançando nada com pressa. Inclusive, o primeiro single, Me Deixa Ser, é uma música foda pra caralho. Quando você lançou, Bom também. a gente chegou a fazer alguns luais tocando violão ali, as musiquinhas lá. Você já sempre teve uma voz muito boa, mas quando eu ouvi a música toda, eu falei, caralho, filha da puta, que foda que ficou, mano. Que música Da bonita, hora. cara. Uma Obrigado. harmonia muito boa, ficou sensacional mesmo, cara. Quais são suas Obrigado. referências pra cantar e pra compor? Nossa, muitas, mas assim, a minha cantora favorita é Elis Regina, né? Assim, pra mim, poucas chegaram nesse mesmo lugar, assim, nesse lugar técnico e interpretativo. Poucas no Brasil ou poucas no mundo? No Brasil, muito poucas, no mundo, um pouco mais poucas. E eu ponho mais um adjetivo aí. Você falou técnico, interpretativo e de atitude, né? Que ela era uma mulher foda. Foda. Ela tem uma história incrível, assim. Essa pergunta porque eu vejo um Cazuza em algumas das Cazuza. músicas que você canta. Que É como se fosse sei lá, um parente perdido do Cazuza gravando as músicas que ele escreveu. o meu timbre cantando, algumas pessoas acham que é parecido. Eu acho que tem mais a ver com o timbre do que com Tem sim, tem a ver com o timbre. do que com Mas é uma referência talvez pra você estilo, ou não? enfim. Claro, eu adoro, adoro as poesias, as músicas do Cazuza, tal, eu gosto bastante. Não enquanto, vamos dizer assim, enquanto técnica de cantor, por exemplo, Isso sim, ele nunca foi um bom cantor, né? tipo, um super cantor e tudo mais, mas ele era um puta artista. Compunha. Sim. Ele era um Era puta um bom artista. compositor e era um bom intérprete das músicas dele. Forma boa no palco, eu achava boa. Sim, mas realmente, uma presença. vocalmente não era tão absurdo, não. Mas eu gosto bastante, é uma referência pra mim, sim. Aí, assim, claro, né, eu gosto muito de Elis, acho que pra essas músicas a gente pegou algumas outras referências também, por exemplo, tem uma queda nessa música que me lembra uma música da Nina Simone, uma progressão ali que me lembra uma música dela, então eu gosto muito dessa... Assim, a Nina Simone, acho ela foda, fenomenal, é outra também que eu falo assim, poucas chegaram ali naquele lugar. Ela é foda mesmo. Foda demais. Que mais de referências? Eu gosto muito desse período tropicalista brasileiro, assim, então, tipo, bandas como Mutantes, pra mim, assim, pra mim, musicalmente, Mutantes, cara, não teve outra banda no Brasil ainda que chegou nesse patamar de atemporalidade, assim, porque, se você pensa que os Mutantes fizeram o que fizeram nos anos 60, e você para botar pra ouvir hoje, e você ouve aquilo, você fala, nossa, isso é atual, é ridículo, eles foram incríveis, assim. Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, por aí vai, né? Eu já vi alguns shows seus, como foi incluir a música na drag? Na Mercedes, no caso. Foi isso que eu ia perguntar, você chegou a fazer algum show tocando suas músicas? Cheguei, fiz show com banda já. Já vi, já. Da hora demais. Precisa convidar um guitarrista aí pra fazer um você solo, né? Já vi show com você cantando.
O meu produtor musical é guitarrista, né? Então ele geralmente toca nos shows. Fala pra ele quebrar o braço. Nossa, vou falar pra ele tomar um banho de sal grosso. Tô brincando. Não, tô brincando. Me chama pra fazer só Me Deixa Ser, pra fazer um solo pra você. Pra você. Tá bom. Eu te chamo pra tocar uma pra mim. Eu vou tocar uma pra você. Mas não chama Karen, não. Chama só ele, viu? Ela acabou de olhar aqui e falou, oi, como assim? Ué, até nude eu já recebi dele, Karen. É verdade. Não foi não. Opa! Não foi não, porque o Henrique recebeu também. Era só uma foto artística. Não recebi nada disso, não. Recebeu, o Henrique sim. recebeu também. Recebeu sim. sim. Nada disso Não aí, aparece nada. É uma foto em preto e branco, bonita, artística. Até aparece só metade da bola. Uma metadinha. Como se Então tá tivesse bom, nascido volta a pra lua. pauta. Volta pra pauta. Sai do pau e volta pra pauta. Bianca Diniz, buonasera, Bianca. Buonasera, Catuça. Vocês não iam falar do cenário aí fora? Cenário. Como vocês enxergam? Vamos rapidamente falar sobre isso. Fala rapidamente, o Caio fala também como que ele tá enxergando aí. Não há muito o que falar. E eu ia dizer, gente, já não tá cumprido esse negócio, não? Tá, mas vai cortar, vai ficar com 1h30 mais ou menos. Tá ótimo. Então tá bom. Aqui eu dei uma pesquisada rápida, não consegui dar uma pesquisada mais profunda. Ainda devo fazer isso nas próximas semanas, mas eu achei 6 bares que tem show de drag aqui. Conversei com uma pessoa que frequenta esses rolês aí, diz que é bom, mas que são shows simples, são shows sem cenário. Geralmente é só a pessoa e o microfone fazendo um texto ou cantando alguma coisa só. Mas esse cenário existe. Como são 6 bares, eu imagino que tem alguma coisa interessante aí. Desses 6 lugares, 5 são na mesma rua. Aqui tem uma rua que chama Church Street, e é a rua onde passa a principal parte da parada gay de Toronto é lá. Os bares com essa temática, as ruas são pintadas, assim, as faixas de pedestre, a bandeira LGBTQ+, é um lugar interessante de se ver. No mundo inteiro é assim, tem sempre um distrito do centro que... Em Toronto, você consegue enxergar em muitos lugares, mas nessa rua é quase que só isso. Você já remete até New Orleans, por exemplo, antes do furacão, você tem Queen Street, né, e em Wellington também tem a mesma coisa, e eu vi em vários lugares na Europa também, é bem, Em São bem Paulo, comum. Em São Paulo tem o Aroche, Isso. com a diferença que o Aroche é um pouco mais abandonado, né? Não é assim que você vai lá, tem faixa de pedestre colorida e tal, não. Aqui tem, além da faixa de pedestre colorida, para atravessar a rua, o semáforo, as luzinhas são drag, não é um hominho que caminha. Que da hora. Tem esse tipo de coisa também. Dá pra ver bem de longe, assim, a peruca. Que massa. Desculpa, vou te jogar um desafio aí, Henrique. Você falou dos bares, mas e para além do lado noturno? Onde existem drags fazendo outras coisas aí no Canadá? Você já viu alguma coisa? Tem drags fazendo outras coisas? Essa é a quantidade de coisas que eu vi fora da noite. Relacionado inclusive à própria cultura gay, assim. Eu sei que tem várias baladas gay aqui, é só isso, não tem nada além da noite. É como você comentou um certo momento, que parece que foram varridos para essa parte da vida e nunca mais elas saíram de lá. É estranho. Entendi. Mas a única coisa fora, em outros períodos, ou com mais visibilidade, é na parada. Que daí a parada, na verdade, é um fim de semana inteiro, né? Começa na quinta-feira, vai terminar no domingo. E nesses 4 dias o bagulho é louco. Mas é só. E na Nova Zelândia, Caio, ou especialmente Wellington ou alguma outra cidade,
Você Aí, identifica alguma coisa? Na casa do Hélio. Como a gente tinha falado antes, se você sair fora de Wellington e Auckland, você vai ver muito pouco relacionado a isso, mas por ser um país muito pequeno também, tem muito pouco vida noturna, de modo geral e tal. Aqui, do mesmo jeito que o Henrique falou, tem essa parte do centro da cidade, que é a área mais boêmia, onde a comunidade LGBTQ+, tá bem... É bastante parte, tem vários bares, vários lugares que tem constantemente eventos, seja de drag, seja voltado à comunidade de forma geral. No momento, o principal teatro de Wellington, principais teatros do país, para falar a verdade, porque em Auckland tem um que é só maior, mas não é mais tradicional. O headliner do teatro é um show de drag, eu já fui ver, inclusive, muito legal. Que legal. E Que muito bacana. Você sabe o nome dela? Eu posso procurar, eu não me lembro, mas porque eu vi mais de um, pra falar a verdade. Agora eu tô meio que baralhando as coisas na cabeça, mas eu procuro, enquanto a gente vai falando aqui, eu já coloco pra vocês. Legal. E RuPaul veio várias vezes aqui com shows assim, móveis, né? Aí, se eu não me engano, a comunidade aqui deve ter RuPauls também, tipo cover. Então é bem presente. Mas que eu saiba, eu tava pensando quando o Pedro perguntou fora do contexto da noite, eu sei que tem um ou dois stand-up que são drag, stand-up comedian, e se eu não me engano tem uma drag também durante TV durante o dia, ou é show de culinária ou alguma coisa assim. Fora da noite, realmente eu não consigo pensar em muitos exemplos. Mas com relação pode ser o caso que a gente também não saiba, né? Pode ser. Não quer dizer que não tenha. No momento, aqui, mais relacionado à comunidade LGBT, tem a Nova Zelândia tem o governo mais rainbow do mundo, no momento. Tem diversos cargos preenchidos por pessoas que são da comunidade LGBTQ+. E uma das coisas que foram controversas na época, que a ex-primeira-ministra que saiu do cargo alguns meses atrás, colocou muitas coisas em legislação que descriminaliza várias medidas que eram ou muito patriarcais ou discriminatórias mesmo com relação a gênero e afins, estão na Constituição da Nova Zelândia agora. Então, mesmo que trocar de partido, eles podem melhorar essas coisas para o futuro, mas definitivamente não podem retroceder mais. Porra, que sirva de exemplo, hein? Que bacana. Sirva de exemplo. Aqui é bem parte da comunidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que Wellington e Auckland são muito cosmopolitas, né? Você saindo desses grandes centros já não tem o mesmo apoio, a mesma visão, infelizmente. O resto do país é uma comunidade muito rural, inclusive imigrantes, por exemplo, pastam muito se eles saírem desses centros, porque as oportunidades vão ser muito limitadas. Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuça. Legal. Vamos partir para a reta final aqui, então? Para terminar esse arco-íris aqui. Pedro, fala dos seus projetos aí, o que você anda fazendo, qual que tem para o futuro. Obviamente que esse episódio é gravado e a gente não sabe exatamente a data que ele vai ser lançado, mas enfim. Mas joga ele vai. aí que a gente vai lançar, ele vai. Confia que ele vai. Mas vamos falar sobre o que está acontecendo e o futuro. Eu estou fazendo um espetáculo agora, que a gente foi em temporada no começo desse ano, que é a Revista Babadeira, que é um espetáculo de teatro de revista, onde a gente está resgatando esse formato, que é um formato do século passado, dos anos 20, ali do século passado. Era muito popular no Brasil naquela época, só que era feito pelas vedetes. E aí, durante bastante tempo, a minha diretora, a diretora do espetáculo, que é a Neide Veneziano, que ela pesquisa teatro de revista, ela que é a precursora dessa pesquisa no Brasil, entendeu que esse formato estava ultrapassado e que estava velho e que não dava mais para fazer. Porque tinha um outro contexto na época em que seria tudo muito machista, tudo muito... o humor seria muito ultrapassado e tudo mais. Aí, aparecendo esse bando de drag louca na vida dela, ela olhou e falou, pera, acho que dá para atualizar esse formato com drag queens.
e atualizar os temas, inclusive. E aí montamos esse espetáculo, que ficou em temporada agora em São Paulo, foi incrível, assim, lotou todos os dias. Fizemos agora, esse fim de semana, uma apresentação no Festival Paulista de Teatro Musical, foi muito bacana, receptividade do público também. Então, estamos com esse espetáculo aí na manga, fazendo aos poucos. Para além desse espetáculo, eu estou fazendo... A Neide me chamou para fazer assistência de direção num espetáculo dela. Então, essa é a minha primeira assistência de direção que eu estou fazendo oficialmente, que estreia agora em maio, junho. Um espetáculo chama Quarto Minguante. Tá, só um minuto. A Neide, você fala da Neide como se a gente conhecesse a Neide. Eu acabei de citar ela. A Neide a mesma Neide A mesma Neide da revista Babadeira, que é a Neide Veneziano, que é pesquisadora em teatro de revista. Então você me desculpa o meu Alzheimer. Vamos prestar atenção na conversa aí, amiguinho. Tá dormindo. Cara. Ele tá na ligação, ele tá fazendo sudoku ali. Não, estou Certeza. presente. Não Eu vou tô nem, Tá jogando. não vou nem me defender. Tô tentando Ele tá jogando mandar aquele joguinho de... Mas tá então, jogando aquele Crash. a mesma Neide Obrigado. que dirigiu a revista Babadeira, foi chamada para dirigir outra peça e me chamou para ser assistente de direção dela. Então, eu estou trabalhando nisso nesse momento. Para além disso, estou planejando um novo álbum para a Mercedes, mas isso é um plano para longo prazo. Sem grana é assim que é. Se a gente conseguir grana, eu e meu produtor musical, se a gente conseguir grana, a gente faz um pouco mais rápido. Se não, é isso mesmo. Uma hora vai sair um álbum aí um dia. Se tiver uma faixa aí que eu possa participar, olha só. Eu vou de coração, tá? Olha, podemos conversar sobre. Só põe meu nome lá embaixo, já tá ótimo. Podemos conversar sobre. O que mais? Nossa, Imagina que legal, você grava com ele, aí a única coisa que ele pediu pra pôr o nome dele, você não põe. Você viu Quem que fez essa faixa? A gente contratou um carinha aí. O guitarrista misterioso. Pagamos um pão com mortadela e ele ficou feliz. Aí ele me chama pra ir no show e eu tenho que ir de máscara, porque eu sou misterioso, ninguém pode saber. Vai de burca. Vai de máscara você só vai de máscara e de tanguinha. E só mostrando metade da bola. Eu acho que isso é uma... o público da Mercedes vai gostar dessa ideia. Tá bom. Vou ganhar dinheiro. Você vai chamar mais público que a Mercedes. Beleza. A gente conversa sobre isso em off. Já até me perdi aqui. Nem sei mais que projeto que eu tenho. No futuro lançará um álbum. O álbum. No futuro. O futuro é uma coisa bastante abrangente, né? Pode ser muito. Ano que vem, pode ser daqui 10 anos. Mas ainda é futuro. Então você cumpriu sua promessa. Futuro é futuro. Se eu morrer, ressuscitar, renascer, vai ser outra vida? É futuro ainda. Ainda é futuro. O Caio achou o nome da drag lá da Nova Zelândia. Anita Wiggleit. Só que eu acho que ela é canadense. E ela é parte da tour do RuPaul Down Under, então deve ter feito Nova Zelândia e Austrália. É o show principal do teatro no momento, aqui agora. Legal. Muito legal. E tem trabalhos com a Mercedes sem seu álbum futuros aí na manga, projetinhos no forno? Olha, a gente tá... A revista Babadeira ainda está acontecendo, então, tem coisas que vão acontecer ainda. A gente já tem algumas apresentações marcadas e outras ainda esperando confirmação. Quando a gente lançar esse episódio, a gente vai te perguntar de novo. Se tiver datas para frente, a gente vai colar lá também para divulgar lá. Não tem nada específico ainda com a Mercedes nesse sentido, porque eu tô querendo focar nisso. Talvez tenha alguma boate ou outra, algum show à noite que acabe aparecendo, porque sempre aparece alguma coisa. Talvez tenha uma tour canadense. Talvez. Esse talvez é bem talvez, né? Mas talvez. Esse talvez é muito talvez. Esse é talvez. Tô falando que é talvez. Se Mas tiver, ótimo. Se não tiver, tudo bem também. Segura aí. Deixa sonhar. Deixa o Henrique sonhar, né? Porque eu tô aqui assim, talvez é quase... Que filha da puta. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, porque assim, eu ia levar o gato que esse pau no cu largou pra trás, passando fome. Mentira. Aí eu ia levar o gato dele, e aí eu ia fazer uma tour canadense com a Mercedes, entendeu? Só que aí ele abandonou o gato, Não mandou pra carrocinha pra fazer sabão,
A gente acabou de perder 200 milhões de membros da audiência. Falou conta mal de do gato gato. na internet e fodeu, velho. Não é Já verdade. Vou falar toda a verdade aqui agora. Primeiro que não é um gato, é uma gata. Segundo que ela tá sendo muito bem cuidada. Ela tá com a irmã da minha esposa. Terceiro que a gente deve buscar ela antes dele poder vir. Então é por isso que ele não vai poder trazer. Só 200 milhões, voltem, por favor. Voltem. Quem falou que não é um gato? Você perguntou quais são os pronomes do gato? Verdade. ela Não só perguntou. sabe falar miau, então eu acho que a gente vai Então usar. você chama ela de miau. A gente vai usar a periquitinha dela para dar o gênero dela mesmo. Ô, Pedro, você nunca pensou em, ou não sei também, posso estar viajando aqui, se você já fez ou não, algum espetáculo de stand-up com a Mercedes? Tem algo assim? Porque tá Nossa, muito na moda, né? Eu tenho. Eu não gosto de stand-up. Ah, tá. Não, legal Cara, saber. que sincerão! Tá certo. Né? É porque tá muito não no hype, gosto, né? Tem muita gente fazendo, de repente. Tem, eu não gosto, eu não consigo achar graça nisso e eu acho difícil encontrar pessoas que fazem bem. Eu concordo com você 100%. Resposta política seria assim: ah, então, no momento não tem nada, mas quem sabe no futuro, se tiver um texto bom, né? Quem sabe? O cara já me meteu essa, falou: não gosto, não. Assim que a não. gente curte. Isso E, aqui inclusive, eu acho uma bosta. É isso aí. Esse Me podcast cite- é lapada. Porque assim, me cite stand-ups que vocês gostam. Tipo assim, olha, fui nesse stand-up aqui, achei da hora pra caralho. Chicó é da hora. O Chicó é da hora. Quem que é o da hora Chicó? Não pra caralho. conheço. Chicó é muito bom. Eu Então, não de compraria o repente, ingresso. me falta referência, entendeu? E aí não é porque tipo eu conheço todos os stand-up do mundo e tal. É porque não é um formato que me interessa. Não é alguma coisa que se consome também. Se Provavelmente. você E já aí- não gosta do gênero, não precisa. Já tá respondido. Mas de repente me indica que eu assisto. Tem no Netflix alguma coisa assim? O Chicó tem um especial, eu acho, mas eu não sei se tá no Netflix. O especial do Netflix que eu gosto, mas provavelmente você não vai gostar, é do Rafinha. Afonso, eu gosto muito. Afonso Padilha. Não conheço também. Um outro bom que eu conheci não tem muito tempo é o Albani, Renato Albani. É assim, me manda um. me manda. Do stand-up, né? Não, pau no cu do stand-up nada. Identificação. Eu não sou uma pessoa fechada para coisas diferentes. Acho que tipo assim, me manda umas referências que eu assisto e vejo e eu tiro minhas próprias conclusões para ver se eu Claro, gostei ou não claro. gostei. Chicó, eu tenho certeza que vai gostar. E se alguém tiver um texto de stand-up aí para Mercedes Vulcão, pra eu me aventurar a fazer uma Aí, coisa ó, que já eu tá tô acostumado. considerando, tá vendo? Ah, Porque é isso, às vezes eu não gosto, mas tipo assim, e se eu fizer de uma forma que eu acho que vai fazer sentido? Pode ser. Ó, eu tô falando mal de stand-up, mas tem um que é. Agora já tá se reportando também. Não, tem um que. Saiu É porque 20 voltou agora. o foda é que eu não lembro nem o nome desse stand-up agora. É um que tem no Netflix de uma mulher sapatão, gringa. Eu acho que ela é australiana. Eu ia pegar meu celular está sendo filmado aqui. Depois eu vou procurar o nome disso e eu mando pra É vocês. uma loira de cabelo curtinho Isso, que tem um programa de TV? provavelmente. Degeneres? Não. Não é, não é. Não é a Ellen DeGeneres. Ela Não. é famosíssima, não. Ela é Também não faz isso aí. apresentadora. A Daenerys, do Game of Foi Thrones? Isso, Daenerys! Foi cancelada, né? Mulher do Khal Drogo. Pausa essa gravação que eu vou descobrir o nome dela. É Amy Schumann, deve ser. Me chupa? Não, Amy Schumann é famosa, mulher stand-up famosa. Pornô, me chupa. Pô, Ellen DeGeneres não é só um colosso na mídia mundial, mas também foi cancelada uns 2 anos atrás. Mas ela é humorista também. A hora que Ela deixar que- foi a origem dela, né? Nanete. na net. Ah. Na Eu net. vou falar aqui. Comia muito na net. Voltei aqui. Comia O muito. nome desse stand-up chama Nanete, tem no Netflix. É foda para um caralho. É muito bom. É muito bom. Legal. Na Muito net bom. é o quê? É Nanone, né? Aí você tem que assistir para descobrir.
Então, meus espectadores, procurem lá. Espectadeiros, espectadeiras, espectadeires. Expectorantes. Expectorantes, Vic, vamos que vamos. Aí, assim, vocês estavam perguntando da minha programação. Uma sugestão para vocês, aí, seguidores, é seguir a Mercedes Vulcão no Instagram. Isso que eu ia dizer, deixa aí suas credenciais. Clica aqui, ó, que você Segue eu. segue ela. Ou aqui, Mas não me então. segue na rua, porque aí eu tenho medo. Segue nas redes sociais. Boa distinção essa. Me segue nas redes sociais, que eu gosto. Stalker, stalker de verdade, não. Stalker virtual, sim. Virtual, sim. @Mercedes Vulcão. Lembrando que Mercedes é com Z. Aí você pode me procurar no Instagram, você pode me procurar no Twitter, você pode me procurar no TikTok. Tudo mesmo nome. E você pode me procurar também no As YouTube. melhores casas de apresentações do país. Também. Você pode me procurar no YouTube, que você vai ver, inclusive, clipes de músicas minhas. Da hora, Boa. Steve. Legal, Boa. Deve- Tem bom, clipes lançados. muito bom. É isso. legal. E você, Será feito. Henrique, passa pra mim a sua rede social, por favor, que eu vou anotar aqui. A minha rede social é @machites. Você que não tá vendo isso, tá só ouvindo, é um livrinho do Sudoku que ele tá fazendo umas continhas ali. Filho tá? da puta, esse demônio aí. Não sei nem por Ele que não- chamaram esse desgraçado. Ele não tem Alzheimer. Sorte sua que ele não Pedro. te conhece, viu, Caio? Senão ele ia estar bagunçando com você também, esse cu de... Não que ele o não fato de eu queira não te bagunçar conhecer, com o Caio. o fato de eu não te conhecer é porque eu tô te respeitando um pouco mais que eles dois, tá? É Tudo só bem, isso tudo mesmo. bem. Senão ele vai Eu tô querer em que você vantagem. toque uma pra ele também. Então é isso. Pedro, Mercedes, obrigado, foi do caralho essa conversa. Ficou um monte de coisa pra conversar ainda, mas aí quem sabe no futuro a gente faz uma outra, falando sobre outras coisas. Quando a gente já Né? for famosa e Quando a gente tal. estiver muito famoso. Aí você Obrigado vem de nada. novo. Obrigado nada, eu quero saber do meu cachê. Manda o Pix aqui que a Seu chave que eu já vou mandar pra vai você. ser um saco de nectarina. Quer? Isso. Ele lixia, ele gosta. Lixia? Ele gosta Prefere de lixia? Lixia. Isso. Saco Tá de vendo? lixia. Você nem sabe o gosto do seu primo. Eu sei. Pode ser qualquer saco. Qualquer saco. Saco de laranja velha? Se possível, Não. sem pentelho, tá? Não, tô falando de frutas, por favor. Aqueles Ah, de bom. beira de estrada. Aquela laranja que o cara não vende. Que tá velha. Sensacional. Aquela laranja Pedrinho. triste. Triste. Sem vontade de cantar uma bela canção. Pedrinho, como você é conhecido aqui carinhosamente por nós, brigadaço, você é um puta de um artista espetacular, eu pago o pau pra você, você é foda. Não só como artista, mas como pessoa. Inclusive a Karen tá aqui, falou que você é lindo e ela abriu seu Lindo. Instagram e falou, e é Lindo. linda, que você montada, realmente é um espetáculo. Um pitelzinho. A gente Para- não falou aqui de Para de maquiagem me e figurino, seduzir, né? Karen. A Karen falou pra você parar de seduzir ele, Karen. A gente não falou aqui sobre figurinos e maquiagem, mas fica para uma próxima. A gente conversar sobre, porque também é um assunto extenso, Que é uns bagulho Ai. topperson. que é legal pra Eu nem, caramba. eu nem gosto de falar dessas coisas, acho ó. Imagina, né? Não, né? Imagina se gostasse, né? E assim, terminando de babar seu ovo, realmente, você é um cara sensacional, como pessoa, Tanto no pessoal quanto no profissional. todo um profissional, ô louco bicho, batendo de frente com um monte de preconceito aí, né? Jogando, dando seus dribles e fazendo as fintas. E parabéns, cara. Obrigado por esse episódio aí, foi uma conversa foda. Muito obrigado pelos elogios, vocês são incríveis. Saibam que eu só vim aqui porque eu gosto muito de vocês. Porque Senão não Porque teria eu não tô aceitando convite de nenhum podcast. eu não tô aceitando, porque eu odeio, assim como eu odeio stand-up comedy, eu odeio podcast. Acho que assim, né? Gente, não, Não brincadeira. odeia, não. Não odeia, não. Quem estiver me ouvindo deve achar que eu sou uma filha da puta, maldita, desgraçada. Eu sou. Mas Não, mas é só porque a gente tem intimidade, eu fico zoando. Mas é sério, obrigado pelo convite, amei de verdade. Me chamem para mais coisas, inclusive na próxima vez eu posso estar fazendo esse podcast, sei lá, do Canadá ou da Nova Zelândia, quem sabe. Por que não? E o próximo você pode vir montada, que acho que vai ficar legal pra caramba. Eu só não quero fazer o próximo podcast de Cosmópolis.
Americana, sei lá. Cosmópolis. É isso Onde é? aí. Senhor é de Cosmópolis. Ele errou a cidade, mas tudo bem. Eu sei Deixa lá, ele achar eu que Tá é. na merda. Alguma Não é, coisa americana. É americana? Não, também. Tanto faz. É Tanto mineira. faz. Aí, agora sim. Acertei. É região metropolitana de Campinas ali. Bom, tem vantagens, entendeu? A casa é acolhedora, nós somos vegetarianos, né? Olha Aí já- só. Aí você pode pôr na balança aí. Arrasou. Mas É beleza. isso, gente. Então, Considerações obrigado, finais? valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito Só obrigado. isso, filho. Senta aqui no colo do vô, então, que eu vou contar uma anedota pra você. Eu achei Beleza, que então, você tava galera. com o dedo no botão do corte já. Não, ainda não. Vou pôr o dedo no botão agora. Então, beijo do Boga! Pedrinho, termina esse episódio dizendo a frase com a voz da Mercedes, assim, ó. Um beijo no Bogan. Molhado. Um beijo no Bogan. Não entendeu? Assiste os Sensacional. outros episódios. Sou trouxa. Falou! Sayonara. Esse basquete foi editado por Apoio 7 Porções.